Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e CRB estarão medindo forças dentro de instantes a partir das 7 da noite. 23 graus a temperatura em Campinas. Excelente para a prática do futebol. Guarani vem de vitória importante fora de casa, venceu o time do Londrina e hoje quer mais uma vitória para ir subindo na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte. Aproveite nossas ofertas e viva a sua casa. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com o Guarani, repórter Bandeirantes Marcos Luizo Cobrão e as informações iniciais do Bugre dentro da jornada esportiva Bandeirantes. Diz aí, Marquinhos. Batista, o técnico Daniel Paulista ganhou de última hora mais um problema, né? Com desconforto muscular, Matheus Ludic, que seria o reserva, vetado pelo departamento médico, também não está com a delegação. O treinador segue sem contar com Carlão, Rafa Costa e Ian Carlo, atletas que estão em tratamento médico, sem poder contar com Diogo Matheus, jogador que está suspenso. Pablo foi confirmado pelo técnico Daniel Paulista. Informações do adversário falando do CRB, diz aí, Marquinhos. Batista, depois da vitória em cima do Botafogo por 2-1, o CRB assumiu o quarto lugar. É comandado pelo técnico Alan Al, ex-técnico da equipe do Guarani. Para a partida de hoje, não vai ter o argentino Diego Torres. O atleta está suspenso. Renan Bressan está confirmado em seu lugar. Alisson Farias, vetado pelo departamento
departamento médico, outro desfalque do CRB. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, pra você também, aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, que jogão hoje, hein? Guarani enfrentando o CRB, um jogo que a vitória, o Guarani ultrapassa aí o quarto colocado. É, isso mesmo, o CRB é o quarto colocado com 17 pontos e o Guarani tem 16 em sétimo. Agora, é um jogo difícil, é um jogo, sem dúvida nenhuma, de muitas estratégias. E eu tô aqui esperando e ansioso para ver o que preparou o Daniel Paulista. Nas últimas partidas tem dado muito certo as estratégias de jogo. Boa sorte ao Guarani e que conquiste mais 3 pontos. E aí sim, Batistão, vai começar a vislumbrar coisas grandes dentro da Bezona. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, sua expectativa inicial, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você também, um abraço ao amigo da Bandeirantes. A minha expectativa inicial, na frieza do pré-jogo, ainda dentro da teoria, é que se o Guarani jogar só a média do que vem jogando, atropela o CRB daqui a pouquinho no brinco, Batista. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 19 horas. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ponte Preta jogou ontem, empatou. Chegando com o destaque da Macaca. Repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta ficou no empate com o Náutico ontem, jogando no Estádio dos Aflitos, em Recife. Moisés marcou o gol da Ponte, mas no segundo tempo, o zagueiro Camutanga deixou tudo igual. A Ponte saiu reclamando da arbitragem e a diretoria vai fazer uma representação contra Jonathan Antero Silva, do estado de Rondônia, que apitou a partida contra o Timbu. A Macaca volta a jogar no próximo sábado, às 6h30 da noite, contra o Remo no Moisés Lucarelli. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, Lupe, muito obrigado. Informações da Ponte Preta aqui no ar da Bandeirantes. E agora, informações do futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, comandante, um abraço para você, um abraço a todos da nossa equipe, em especial aí um abração aos ouvintes da Bandeirantes. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. 97102 1493. Você de Ribeirão Preto, AM 1270, aquele abraço. Você no radinho aqui, Campinas e região, do bom e velho radinho, AM 1170 também. Os meus cumprimentos. Deixa eu pegar a tabela aqui, atenção, hein? 11ª rodada, tivemos na segunda, aliás, último sábado, antecipado aí, Botafogo 3, Cruzeiro 3, ontem Náutico 1.1 e hoje à tarde uma partida realizada, Vila Nova 0, Brasil de Pelotas também 0. Também às 19, Avaí e Confiança 21h30, 3 jogos. Vitória e Sampaio Correia, Londrina e Operário, Coritiba e Vasco, hein? É hoje, Coritiba e Vasco 21h30. Amanhã, fechando a rodada, teremos 19 horas Céssia e Goiás, 21h30 no Baianão, Remo e o Brusque, tá bom? Bom, vamos lá. Olha, Libertadores começa as oitavas de final. Nós teremos hoje 3 brasileiros, hein? 19h15 lá em Assunção, Cerro Porteño e Fluminense. 19h15 na Bombonera, lá é duro, hein? Lá é duro, Boca e Atlético Mineiro. 21h30, Morumbi, São Paulo e Racing. Deixa eu ver aqui, amanhã
A sequência da Libertadores, 21h30 na Argentina, Defensa e Justiça e o Flamengo. E um pouco antes, 19h15, lá em Santiago, Universidade Católica e Palmeiras, ficando para quinta-feira, 21h30, em Assunção, Olímpia e Internacional, apenas os jogos brasileiros nessa etapa da Libertadores. Sul-Americana tem! Oitavas de final, hein? Daqui a pouco, no estádio Casablanca, em Quito, Equador, LDU e Grêmio. E 21h30, lá na Colômbia, em Cali, América e Atlético Paranaense. Amanhã, 21h30 em Guayaquil, Independente del Valle e o Red Bull Bragantino. E na quinta-feira, 19h15, na Vila Santos e Independiente da Argentina. Olha, então fica aqui o nosso convite para o nosso WhatsApp. Coloque o seu nome, o seu bairro ou o seu nome e a sua cidade no 971021493. No giro do placar, na medida do possível, eu vou falar o seu nome com muito prazer, hein? Olha, agora são 18h45. Essa transmissão aqui de Guarani e CRB é a de número 60. 60 transmissões da Band Campinas. Deixa eu pegar aqui o número certinho. Eu marco aqui 60. Você quer ver só? É, 60. 60, tudo marcado. Coloca no Google aí, você não vai achar. Tem que ser no papel. Transmissão por transmissão. Quem foi que narrou certinho, quem era o repórter, tá bom? Então, 60. Bom, depois do jogo de hoje, o Guarani vai fazer 27 jogos. A Ponte também tem 27 pela frente. 27 com 27 dá 54. Tira um porque tem derby. Tem o derby, então você tira um dá 53. 60, eu tô calculando, porque às vezes vai jogar no mesmo horário. Eu tô calculando que nós vamos terminar esse ano com 110 transmissões, hein? Passamos um pouco da metade e tem muito futebol pela frente. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, a equipe técnica Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic Elite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola,
vez. Vai comigo, vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 17, Pablo. 22, Ronaldo Alves. 3, Thales e 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 78, Regis. 11, Bruno Sávio. 30, Davó. 94 para Júlio César. Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. No banco, Lucas França, 12. Eliel Pendurado, 36. Titi, 42. Índio, 23. Pedro Acórcia, 5. Andrigo, 10. Renanzinho, 35. Alan Victor, 29. E 99 para Lucão do Break. Ao remo, pois nosso norte. É o CRB, definido pelo técnico Alan Al. Diogo Silva, 12. Reginaldo Lopes, 2. 3, Pragum. 4, Caetano. Meia dúzia, Guilherme Romão. 5, Martin. 22, Jean Patrick. 11, Evandro. 19, Renan Bressan. 7, Eric. E na frente o Vitão com a 9. Diogo Silva, Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão. Martin, Jean Patrick, Evandro, Renan Bressan, Eric e na frente Vitão. No banco, Everton Silva, 1. 13 para Vitor Ramos. 14, Alexandre Silva. 15, Claudinei. 16, Wesley. 17, Dudu. 18, Calisson. 19 para Alain e 20 para Celcinho. Arbitragem do jogo. Trio piauiense. Diego da Silva Castro, o árbitro. Assistente 1, Mauro César de Souza. E o número 2, Alisson Damas Coelho. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importantíssimo pro Guarani, né? Até pelas pretensões dentro da competição. O Guarani que pode andar um pouco mais na tabela, é sempre importante demais, né? E quem vem hoje aí é Alan Al, né? Que estava há pouco tempo aí no comando técnico da equipe do Guarani. Poucas mudanças de contratações e o Alan Al conhece muito bem esse elenco. Mas o elenco também conhece o Alan Al, né? As estratégias, o jeito de jogar, a forma com que ele gosta de atuar. Então, é assim, dá para ter os dois parâmetros nessa partida. Eu gosto da escalação do Pablo, acho que é um jogador interessante. É um jogador que, na minha opinião, não vivia um bom momento enquanto estava como titular, mas é um jogador
inclusive na temporada passada fez muito sucesso jogando ali, aonde está escalado, como ala direita, como lateral direito dessa equipe. Claro, óbvio, né, que pode ser que o Pablo, com esse tempo que ficou fora aí, tenha readquirido novamente aquela forma ideal, porque é bom jogador, né? E o Guarani, com o Diogo Matheus, é um pouco agudo, chega mais lá pelo lado direito, mas o Pablo também tem essa característica de chegar, de ajudar no ataque, tem uma boa tabela também, é um jogador que em alguns momentos vai por dentro. Eu acho que o Guarani está bem escalado, mantém a mesma estrutura, mantém as mesmas peças. Esse trio de ataque é muito rápido, é um trio que pode surpreender o CRB, que tem muita dificuldade na recomposição. Eu acho que aí está o ponto para o Guarani tentar utilizar ao seu favor, usar essa má recomposição do CRB, que deixa muito espaço na hora em que perde a bola. Os homens de frente demoram ali para fechar as linhas e o Guarani, pela velocidade que tem, pode surpreender. Eu acho que é um jogo bom, é um jogo que dá para o Guarani vencer. Claro e óbvio, esse time do CRB é perigoso, tem uma bola parada muito forte, mas olha, Tigrão, tô com uma expectativa legal, acho que o Guarani conquista 3 pontos. E você, o que espera pro jogo? Tem uma expectativa muito parecida com a sua, viu, Gleger? Em cima exatamente da coerência. Aliás, se tem algo que ninguém pode reclamar do treinador do Guarani, do jovem Daniel Paulista, é essa questão da coerência. Ele é um cara extremamente coerente. Então ele perdeu o lateral titular, o Diogo Matheus, e vem com o Pablo, que é nesse momento reserva imediato. Isso não quer dizer que a qualquer momento o Pablo não possa recuperar aí a posição de titular nessa equipe do Guarani. Então ele vem conseguindo, não é, dar um padrão de jogo. Ele deu um estilo de atuações. Ele deu uma verticalidade muito forte para essa equipe do Guarani. E, obviamente, que a expectativa que a gente tem é de vitória, sim. Ele escala aquilo que tem de melhor, exceção feita a quem ele não pode escalar. E vai manter esse estilo altamente ofensivo, vertical da equipe, com o Regis vivendo um grande momento, com o Bruno Sávio vivendo um grande momento, com o próprio compartimento de meio como um todo de Bruno Silva e também do Rodrigo Andrade, fechando com o Regis, coadjuvando a altura, o Regis, que hoje é a grande estrela da companhia, do Sávio já falei, as importantíssimas funções táticas dele, Sávio, e também do Júlio César, nessa recomposição, fechando os espaços, a chegada de trás do Rodrigo Andrade, a verticalidade e a maneira aguda de atuar do Regis, que pisa na área a todo momento. Ou seja, o time vive o seu melhor momento, eu diria que das últimas 2 temporadas. O CRB tem um ponto a mais, ele vem fazendo uma campanha surpreendente, vem fazendo uma campanha inclusive fora da Série B, mas na temporada extraordinária, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, naquele jogo histórico no Allianz Arena, ganhando nos pênaltis, onde esse goleiro que joga hoje aí, o Diogo Silva, só faltou fazer chover. Aliás, me lembrou um outro goleiro aí muito famoso, que vocês sabem quem é, né? O Cássio do Corinthians. Pegou uma barbaridade, fechou o gol e conseguiu, durante os 90, fazer a diferença, e depois nos pênaltis também pegaram o que tinha que pegar para eliminar o Palmeiras. Então, é sim um momento também importante, também de muito equilíbrio, de muito resultado positivo da equipe do CRB lá de Maceió. Mas eu acho que dentro do brinco, com o futebol altamente agressivo e fazedor de gols que o Guarani vem jogando, que as chances do CRB são reduzidas na partida. Isso não quer dizer que o Guarani já ganhou o jogo, não. Eu disse aqui, terá que manter minimamente a sua média alta de atuações das últimas partidas. Se entrar aí numa noite sonolenta, errando passes, achando que já ganhou o jogo porque vem bem, porque vem voando na competição, porque meteu 4 no Brusque, que ganhou do Londrina fora e que hoje vai ganhar no momento em que bem entender, aí pode dar com os burros na água. Então, respeito ao adversário, mas agredindo, futebolisticamente falando sempre, e mantendo essa maneira de atuar, de atacar o tempo todo, de pegar a bola e partir para cima. Se for
mantida esta maneira de atuar, eu não vejo muitas chances de que a gente tenha surpresa no Brinco. E surpresa no Brinco é qualquer outro resultado que não seja a vitória do Guarani. Bem escalado, alinhado, encaixado, com já algo de entrosamento, já com algo de organização e realmente vivendo um momento muito especial dentro da competição. É favorito sim na teoria. Se jogar o que vem jogando, na prática, esse favoritismo será confirmado. Vai rolar a bola no Brinco e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Deixa comigo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Eglager Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes, traçaram as possibilidades de Guarani e CRB, que neste momento estão colocados, Guarani à esquerda, CRB à direita, tomando por base a cabine de televisão. E vamos para um minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Tudo pronto, a bola vai rolar, apita o árbitro, a bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre. Hoje sempre Guarani começa o jogo. Levantamento de bola no campo de ataque, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Reginaldo Lopes se prepara para fazer a reposição para o time do CRB. Placar de 0-0, 17 pontos tem o CRB, 16 tem a equipe do Guarani. Domina Júlio César, vem pela esquerda, vai se projetando no ataque, fez o levantamento em evolução para Davon, acabou o campo. A bola vai embora, para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta no campo de defesa para o CRB. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem o time do Guarani, Bruno Sávio busca o serviço dentro do círculo central. Para Pablo pela direita, substituindo ao Diogo Matheus. Toma o terceiro cartão, cumpre suspensão automática na partida de hoje. Thales recebe no campo de defesa, acionando Pablo. Ele domina, vem a marcação alta, a bola recuada, vem para Thales. Ele vem dominando dentro da grande área, virando para Ronaldo Alves. Sai lentamente no campo de defesa o time do Guarani com Bidu. Lançando para Davon, ele domina na cabeça. A bola subiu, desgarrada, mas o Davon conseguiu dominar. Partiu, tentou a arrancada, rola o jogo, vem pela direita, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Guarani bater pela meia esquerda, campo de ataque, Marcos Luiz. Em cima do Davó, que tentou ali a lei da vantagem, o árbitro não entendeu assim, paralisou o jogo. Falta para o Guarani, Rodrigo Andrade bateu. Cobra, sai dominando, recebe o time do Guarani, vem dominando pela esquerda, Ronaldo Alves para Rodrigo Andrade. Ele olha para um lado, toca a bola para o outro, no recuo. Vem Thales pela direita, recebe, domina, recua, chamando Bruno Silva, o último homem do Guarani na zaga bugrina para Ronaldo Alves, volta para Bruno Silva, margeando o campo pela direita, Thales na frente, toca para Pablo, dá um toque por dentro para Bruno Sávio, na frente para Pablo, voltou para Bruno Sávio, chega corrigindo lá atrás a marcação para tirar, afasta, mas o Guarani vai retomar com Thales e o árbitro parou, marcou falta.
Falta no zagueiro do Guarani, campo de defesa pela direita. Ele foi empurrado pelo Vitão. Tá caído, não saiu o cartão, apenas a falta. Vem Rodrigo Andrade. Ele domina, soltando para Bidu pela esquerda. Volta no Rodrigo Andrade, bate ele perto da direita, erra o passe. Passe errado, Vitão chega, tira, vem Bressan para fazer o passe pela esquerda, se manda no campo de ataque. Vem na bola, ajeita, vai Vitão em cima da marcação, rolou por dentro para Renan Bressan, marcação, a bola volta, sobra dentro do círculo central com Caetano para Gum. Ele domina, ultrapassa a linha na metade do campo, soltando para Reginaldo, volta no Gum, ele carrega, vem beiradeando o campo pela direita, toca na frente, não conseguiu a passagem, a bola volta, sobra pela meia, vai recomeçar, Bressan toca no campo de defesa, Caetano solta, vem por dentro, tentando a passagem, Martão bateu, saiu lá atrás, Gabriel Mesquita. Martão é volante, mas que chega à frente, marca gol, marcou na última partida, vitória do CRB e agora já chegou arrematando, metendo a bola, Gabriel Mesquita pegou. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra, Telha Norte. Saiu jogando errado o time do CRB, mas não estava ligado, né? O Davon até tocou na bola, mas o Diogo Silva chegou e pegou, hein, Marquinhos? E aí com tranquilidade, né? O goleiro da equipe do CRB. O CRB saiu errado, como você disse. E no lance anterior, Batista, quando o Ronaldo Alves tentou ir pra bola, pra mim ele escorregou. A sorte é que o Gabriel Mesquita estava ligado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CRB 0. Vem embora o time do Guarani, dominou o Regis, marcação muito próxima do corpo, chegou, deu bote, tirou o Guarani, tentou a retomada e cometeu falta dentro do círculo central. Eu confirmo. Guarani 0, CRB 0, Edu. Alô, confirmado. Alô, Giba Bugrino de Hortolândia, disse que vai ser 3-1. Olha, Gamaliel Costa, muito obrigado. O Edivaldo Rodrigues de Valinhos, hein? Ele está em Capitólio, Minas Gerais. É de Valinhos, mas está lá em Minas, em Capitólio. Bugrinos da Austrália, nos ouvindo. Nosso muito obrigado. E o Vanderlei, palmeirense, chefe da General Osório. Alô, Vanderlei, aquele abraço. Hoje à tarde em Vila Nova 0, Brasil de Pelotas também 0. 97102-1493 é o nosso WhatsApp, 97102-1493. Mande para cá sua mensagem. Estamos no YouTube, o youtube.com/Rádio Bandeirantes. Transmissões por vários portais aí pelo Brasil afora. E Brasil afora e no portal carlosbatista.com.br. Domina o time do Guarani, vem Regis, pé canhoto, bateu pro gol, chute fraco, Diogo Silva pegou sem rebote. Ele também tentou enfiar uma bola ali pro Davó, né, Batista? O Davó não entendeu muito, a bola foi devagarinho, fraquinho ali pro Diogo Silva, que praticou a defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma ampla loja, brevemente será inaugurada. Loja da Cirúrgica Popular, especialmente para a população do Ouro Verde. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Thales, ele bate de perna direita na frente para Bruno Sávio, fez o passe na lateral para a subida no lance do Pablo, chega a marcação, Caetano tira, a bola volta, Thales chegou pela direita, soltando para Regis, centraliza, vem Júlio César por dentro, passou pedindo lá pela esquerda, Bidu para ele, recolheu, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, subiu, tirou o zagueiro, a bola voltou, Pablo dominou o pé direito, cruzou o Bruno Sávio, limpou o pé direito, bateu, a bola vai embora. Davó tocou nela, tive a impressão que tinha endereço. Se ela tinha um endereço, o Davó tirou o gol do Bruno Sávio. Bateu de perna direita, Bruno Sávio, e na entrada da pequena área, Davó
Bateu, a bola passou, saiu à esquerda do Diogo Silva. A bola foi embora para fora pela linha de fundo, mas houve um desvio. É escanteio para o Guarani bater. Ele está argumentando que o toque foi do zagueiro da equipe do CRB, que estava na disputa com o Davó. Nem aí o Guarani ganha escanteio. Regis vai para a cobrança. Regis vem para fazer a cobrança de escanteio. Zagueirada bugrina na área. Regis, pé canhoto, mandou cruzado, não está valendo. Não tá valendo. O árbitro marcou um empurrão lá dentro da área, hein, Marquinhos? Marcou. Ele fez até o sinal, né, Batista, de que houve um empurrão na área. E aí fica a discussão, né, do Bruno Sávio, dizendo que ninguém empurrou ninguém. Mas é tiro de meta a favor do CRB. E aí, ô Gleiger, o que é que aconteceu aí, né? Como é que o Davó perdeu este gol? Batista, tirou o olho da bola, né? Colocou a chapa ali e não pode. E para você, um mais atento, Tigrão? Concentrado. E para você, Tigrão, Davó perdeu um gol feito aí, hein, Tigrão? Gol feito, mas era uma bola difícil, foi uma bola rápida, chutada muito próxima dele, foi naquela questão do reflexo, né? E, na verdade, o Bruno Sávio não fez o cruzamento, não. Ele bateu em gol, um chute cruzado, e o Davó tirou limpo a bola, tentou botar no gol e ela saiu, o juiz errou, deu escanteio para a equipe do Guarani e depois provavelmente alguém deve ter assoprado alguma coisa para ele de que não bateu em ninguém. Aí, para compensar um erro, ele cometeu outro, deu um perigo de gol porque não houve empurrão de ninguém e ele deu uma falta de ataque. Começa de novo muito bem a arbitragem, muito bem, às avessas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CRB 0. Rolando o primeiro tempo de Avaí, Confiança 0-0. Alô, Carlos Matozinho, na escuta, obrigado. Almir Alô, Almir, Jardim Aurélia, seja bem-vindo, hein, Almir? O Rodrigo Macarrão, voltando do Rio de Janeiro, e o Gustavo Martinelli. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A bola pela linha de fundo, tirada pelo Thales, escanteio. Vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda, o CRB. Autorizado, Bressan, pé direito na entrada da grande área. Pé direito, Jean Patrick, bateu, vai embora. À direita de Gabriel Mesquita, que tinha o lance sob controle. Ela saiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. O Jean Patrick tentou surpreender o goleiro Gabriel Mesquita da equipe do Guarani. Como você disse, controle de toda a jogada. Agora o tal do Eric pode trabalhar lá no Projac, né, Batista? Tentou cavar um pênalti, por isso que o Bruno Silva levantou a mão pedindo cartão para o atacante do CRB. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais e importados, acesse rochaautopeças.com.br. Domina no campo de defesa, vai sair jogando Rodrigo Andrade. Ele trabalha na frente dos dois zagueiros, vira pela direita para Thales e levanta a cabeça, toca o jogo na beirada do campo, pela direita para Pablo, para Bruno Silva, para Bruno Sávio, para Davó, para Bruno Sávio, levou para a linha de fundo, faz a proteção Guilherme Romão. A bola vai embora, saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o CRB bater. Inteligente o Guilherme Romão, lateral esquerdo da equipe do CRB na disputa com o Bruno Sávio. O zagueiro foi melhor na jogada, lateral da equipe do CRB, só tiro de meta 0-0. Não perca amanhã na tela da Band, 12:30. Tem os donos da bola
Meio-dia e meio, os donos da bola com a matéria completa deste jogo de futebol. Até aqui, placar de 0-0 no estádio Brinco de Ouro. Bola parada, o árbitro marca uma falta. É pro Guarani no campo de defesa. Vai tomar posição lá atrás para sair jogando o time campineiro. O jogo é lento. Autorizado, vai cobrar Ronaldo Alves. Trabalha o time do Guarani na peça defensiva com Bidu pela esquerda para Rodrigo Andrade. Na lateral para Júlio César. Ele puxa o ataque lá pela esquerda, na combinação com o Davó por dentro para Regis. Abriu na ponta pela direita. Partiu na velocidade Pablo. Chegou, dominou. Parou na frente da marcação. Levou na perna direita. Por elevação. Bola na área. Em cima da cabeça do zagueiro. A bola voltou reboteada. Regis dominou, recuou. Chama dentro do círculo central Ronaldo Alves. Time do Guarani está bem adiantado. O time inteiro no campo de ataque. Júlio César recua tocando para Bidu. Bidu atrasa, chama lá atrás. Aí já voltam os dois zagueiros. Thales domina, recebe na perna direita, entregando para Ronaldo Alves. Vai se aproximando da cabeça do círculo central para Bruno Silva. Ele vem pela esquerda para fazer o passe lateral para Bidu. Na frente para Davó. Ficou no caixote de marcação do CRB. Mas o Guarani retoma. Vem para a bola, Regis dominou, abriu pela direita no campo de ataque para Pablo. Deu um tapinha para Bruno Sávio. Tentou o cruzamento para trás. Chega a marcação. Vem lá atrás para afastar Jean Patrick. A bola na linha de fundo. Tira Caetano. Vem na bola de cabeça para tirar Bruno Silva. Ela caiu com Regis. Ele domina. Deu um tapinha de perna canhota para Pablo. Por dentro para Bruno Sávio. Para Regis. Limpo. Dominou, recuou Bruno Silva, vem de trás tocando para Júlio César, viu bem, pela esquerda Bidu, pé canhoto, bateu pro gol, fecha Reginaldo Lopes. A bola explodiu no corpo dele. É arremesso lateral. Bidu tem prensa para Rodrigo Andrade. Usou o corpo do adversário. A bola foi para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. O time do Guarani vem com Bidu para fazer a reposição. Para Rodrigo Andrade. Ele domina, recebe, recua, toca para Ronaldo Alves dentro do círculo central. Para Thales voltando no Ronaldo Alves. Ele carrega, levando a bola com a perna direita por dentro na participação dos dois volantes, Rodrigo Andrade com Bruno Silva. Bruno Silva domina, rola curtinho pela esquerda, vem para Ronaldo Alves na lateral para Bidu. Ele sai, vem por dentro para Rodrigo Andrade. Marcação, chegou o ladrão. Tomou rapa, reclamou da falta, o árbitro não marcou, saiu jogando lá atrás o time do CRB. E vem no contragolpe, lançamento de Bressan. Chega Bidu para afastar. Tira, domina, solta o jogo na frente para Júlio César. Partiu, levou por dentro na perna direita, uma bomba! Defendeu Diogo Silva. E na sequência o zagueiro tira. Arremesso lateral, Pablo tem prensa, cobrou para Regis, para Pablo. Levou na perna direita, preparou o cruzamento, desistiu de cruzar. Recua para Thales, domina a parte de perna direita, soltando por dentro, vem no círculo central Ronaldo Alves. Pela esquerda para Bidu, para Rodrigo Andrade, vem pela meia. Enfiou na área para ninguém, Caetano tira. Tirou mal, a bola sobrou com Pablo pela direita, ele recua, ele domina, solta o jogo para Regis, o time do Guarani vai no abafa, faz a ocupação militar do campo de ataque, domina Ronaldo Alves, vem pela esquerda, chega a marcação, a bola espirrada, sobrou pela esquerda, a bola recuada, vai começar lá atrás outra vez o jogo com Gabriel Mesquita, ele dá um toque curtinho, entregando para Thales, Thales domina, leva na perna direita, bate, levanta, espichou o passe no campo de ataque, chega de cabeça, Guilherme Romão, afasta, tira, a bola volta com Regis, ele domina, entregando para Rodrigo Andrade, para Bidu, a bola bateu na grama, foi no peito, ele pegou de volta na perna canhota, cacetou pro gol, deu na defesa, voltou Rodrigo Andrade, queimou pro gol, a bola explodiu lá atrás em Martin, a bola sobre com Vitão, ele levanta para Eric, chega, tira Ronaldo Alves, joga para fora, para a linha lateral em arremesso pela direita para o time do CRB bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17h40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro,
da Série B, Bezona. Depois desse ataque eu sigo com o giro do placar. É o Guarani com Júlio César. Dominou, rolou para Davó, escapou da marcação. A bola sobrou com Regis, levou em cima do primeiro marcador. A bola espirrou, sobrou na direita, tirou lá atrás Jean Patrick. A bola vai para a linha lateral. Acertou no corpo do Regis. É arremesso para o CRB e eu sigo girando o placar da Bandeirantes. Guarani 0, CRB 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Seu Batista, hoje tá corrido, hein? O jogo tá bom. Pera aí, olha, comecinho de jogo lá em La Bombonera. Libertadores, Boca e Atlético Mineiro 0-0. E vem embora o time do Guarani. Bruno Sávio rolou pra dar bola, limpou na entrada da área, preparou o buraco. Se fecha o CRB, ele tocou pra Pablo, pé direito, levantou na área, subiu Diogo Silva. Foi lá em cima e caiu com ela e desaba também, sentindo ali, sentindo uma dor na perna. E eu sigo com você, Edu. Ainda bem que o goleiro se machucou. Pra eu falar um pouquinho, porque tá corrido, hein? Alô, Valdir de Valinhos, diz que vai ser 3-0 pro Guarani. Alô, Mário Barbosa, aquele abraço. Rogério Teixeira do São Bernardo, arriscando 2 Bugre. Alô, Gilberto Silvair Doratioto e o Giovanni, a Crislaine, Jardim São Domingos. E um abraço pra galera do grupo do Galo Cego. Opa, grupo Galo Cego também ligado aqui na Bandeirantes. Miguel Ángel ali, né, ô Gleger? Diogo Silva, Guarani atacando, pressão forte. Ele deu uma ali de contundida, hein, Gleger? Só se já veio machucado, mas em momento algum, né? Fez uma defesa importante no chute do Júlio César. Tá dando aquela esfriada no jogo, né, Batistão? Acalmada, dá tempo do Alan ao ajustar. E a gente percebe ali os dois volantes com dificuldades do CRB. E eu dizia isso antes de começar a partida, né? O CRB tem muita dificuldade na recomposição. E o Guarani está se aproveitando disso. Bidu aparecendo, Pablo aparecendo no ataque, tem que ser assim mesmo, para dificultar a marcação, para ter esse desencaixe de marcação aí e o Guarani conseguir evoluir jogadas de ataque. Tá bem no jogo Bugrão, Batista. O goleiro tem esta prerrogativa de ser atendido dentro do gramado. O jogo ficou paralisado, agora aí, já tá melhorou. tudo certo. Já melhorou. Tá tudo certo, Miguel, tá tudo ok com Miguezão, o Diego Silva. hein, Batista? Pelo amor de Deus, Miguezão, hein? Que o Guarani tava num sprint muito forte ali, né, cara? É verdade. Então ele falou, tem que dar uma esfriada aí nos caras aí, porque o vulcão tá vindo forte aqui. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Esse é um costume de goleiros brasileiros. Você vê esses jogos europeus, jogos internacionais, os goleiros não têm esse procedimento, né? Não usa esse subterfúgio para esfriar o adversário. Aqui no Brasil é um procedimento corriqueiro. Tem comentarista hoje que já foi miguezão também, hein, Batista? É mesmo? Mas depois que eu parei de jogar, eu percebi que não vale de nada isso tudo. Absolutamente nada. Se o jogo estivesse acabando, né? Pode até ser, mas... mas aí aumenta o acréscimo, então não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Mas só que na hora do vulcão aí, que nem você disse agora, Batistão, a melhor coisa a se fazer é deitar, esperar baixar a poeira. Evandro toca na bola, vem pro jogo, se manda no campo de ataque, rola a bola pra Bressan, pé canhoto, bateu pro gol, a bola escapa, vai fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani. Ele era conhecido como abelhão de Americana. O que fazia de ser era uma grandeza. E aquele goleiro foi da Ferroviária São Bento, chamado Abelha. Ele fazia muita cera ou não? O goleiro Abelha? Não. Fazia muita cera e pegava muito também, igual o Gleger assim. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois esse ataque domina Davó, recolhe na intermediária, faz o passe para Regis, lateral da grande área, ele parou, girou, soltou para Júlio César pela direita, bateu pro gol, Diogo Silva, saiu, pega firme lá atrás, e atenção, 22:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes, Guarani 0, CRB 0. 21h30 em Libertadores, Morumbi, São Paulo e Racing. Olha, o Ivan Felipe Gervasoni está com a sua namorada Rebeca Mota e arrisca 2-0 Guarani, hein? E o Buco do Esmeraldina mandando aquele abraço para o Boinardo, famoso corneteiro. Bandeirantes. Guilherme Romão dominou pro time do CRB, rola curtinho pra Eric, recolheu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Gabriel Mesquita, pega firme sem rebote. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame pelo WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Tá caído o jogador do CRB, o árbitro recebe ali uma pressão dos jogadores do CRB querendo cartão amarelo. O árbitro não deu cartão, apenas a falta para o CRB bater. A reclamação era da falta do Regis, né, Batista? Que deixou ali o pé, deu pra gente perceber sim, mas o árbitro não deu o cartão. Lembrando que pendurados no Guarani hoje são titular Rodrigo Andrade e no banco de reservas o Eliel. Domina o time do CRB no campo de ataque, vem pro jogo Evandro, tenta o passe, tira Bruno Silva no corredor para Davó, ele partiu na velocidade, preparou, bateu fraco. Não era o melhor momento, é isso que o Davó tem que calibrar na sua carreira. Às vezes é hora de passar, ele bate, às vezes é hora de bater, ele passa. Do lado dele, do lado direito dele estava o Regis. Se ele faz o passe para o Regis ia colocar ele na cara do gol. Entretanto, no congestionamento ele bateu e não era a opção e acabou resultando em nada. Eu vou me render à sua sugestão, Batista. Contratar um centroavante para ensinar o Davó como é que faz. É um preceptor, né? É um preceptor. É brincadeira, né? Contratar um preceptor para orientar o Davó naquele último terço do campo. Domina pela esquerda, vem Rodrigo Andrade, o passe para Júlio César. Ele que fez uma jogada aqui pela direita, já volta lá pela esquerda. Rodrigo Andrade, recolhe Dorina entregando pela direita para Thales. Thales volta na cabeça do círculo central. Ronaldo Alves com Bruno Silva. Volta no Ronaldo Alves para Rodrigo Andrade. Voltando no Ronaldo Alves pela direita, vem para Thales. Ele partiu em disparada em cima da marcação, conseguiu furar o bloqueio, levou para o fundo, não conseguiu chegar. Chegou, o árbitro está marcando, o auxiliar está apontando, é uma falta. Chegada do Guilherme Romão, uma falta. Marcou a falta ou arremesso lateral? Lateral, para mim ele deu só lateral e a reclamação é do Thales. Mas ele deu falta, hein, Batista? Olha lá, marcou a falta. Mas para mim não houve, hein? Por isso só da reclamação, né? O jogador do CRB estava reclamando, querendo o arremesso lateral e não a falta. É o Regis quem se prepara. A arma aperta a canhota. Pablo também fica por ali. Guarani adianta suas fileiras. Regis, pé canhoto. Levantou na área. Subiu o toque de cabeça. Gol! 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 Marca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Ronaldo Alves de cabeça mandou a bola no fundo do gol. Regis cobrou de forma magistral a falta da lateral do campo, meteu o pé canhoto, levantou em cima da defesa do CRB na entrada da pequena área, subiu, foi lá em cima. Ronaldo Alves e testou bonito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez cabeçada fatal, cabeçada letal, mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta.
dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Ronaldo Alves, 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 camisa 22. Jogo no Brinco, Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você viu a forma que o Regis bateu na bola? A inclinação perfeita do corpo, a velocidade ideal da bola, como se fosse com as mãos. Ele colocou a bola na cabeça do Ronaldo Alves. E olha que o gol, zagueiro do CRB é experiente. Foi no segundo andar o Ronaldo Alves. Não deu pro Diogo Silva, o goleiro. Abre o marcador a equipe do Guarani. Ronaldo Alves foi na rede. 1-0, o Guarani está vencendo no Brinco. 1-0, o Guarani está vencendo no Brinco. Gol de zagueiro artilheiro. Ele já estava cobiçoso em outras partidas, dando as suas cabeçadas, não estava conseguindo, mas hoje deu certo, ele conseguiu. Meteu na rede, fez o gol de abertura do placar. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Ô Tigrão, que boa hora de sair o gol, hein, Tigrão? 30 minutos, 1-0, Bugre. Bom, o Guarani mandava no jogo, tá dando uma blitz desde o primeiro minuto da partida. O CRB não faz nem cócegas. O Guarani ataca pela direita, ataca pela esquerda, chega com os dois laterais. O Regis coordena tudo do meio campo para frente. Bruno Sávio, alta velocidade. O CRB não conseguiu sequer até agora incomodar. E já deveria ter tomado o gol. Tomou pela competência, tomou pela insistência, pela iniciativa de jogo, pela propositura de jogo do Guarani. Agora vai mudar o jogo. O CRB é um time lento, parece que joga numa rotação diferente, muito abaixo da do Guarani. Mas ele vai ter que sair. E ao sair, segura aí. Segura da avó na velocidade, nas esticadas do Regis, nas passadas do Bidu lá pela esquerda. A saída do CRB, porque tomou o gol, pode representar aí um placar elástico. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. Eric domina para o time do CRB, arranca no corredor, por dentro, vem para fazer passe, soltando para Evandro, ele gira, sai da marcação, escapa, leva na perna canhota, volta no Eric, pela meia direita, ele recua, vem para dentro do círculo central, trabalha Caetano para fazer passe por dentro, vem pela meia canhota, placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Ronaldo Alves de cabeça fez 1-0, vem Reginaldo Lopes pela direita, tenta levar, a bola volta no Gum, trabalha lá atrás o zagueiro central do time do CRB para Bressan. Ele tenta o passe na frente, pega, ele volta e sai pela meia esquerda para fazer o passe lateral. Foi aterrado. É falta nele, falta no campo de ataque. Renan Bressan, o próprio camisa 10, vai para a cobrança da falta. Recua tocando para Caetano, para Bressan, de perto à direita, tenta o passe para Martin, por dentro, a bola volta no Caetano, domina o quarto zagueiro do time do CRB. Pela direita para Gum, Gum dá uma esticada na ponta canhota, a bola cumprida para Guilherme Romão, ele chegou, dominou, escapou Pablo na marcação. A bola acertou no Romão. Ele se irrita, protesta, mas o arremesso é do Guarani no campo de defesa. Gleger Zorzin, 1-0, o time do Guarani fez de cabeça. Ronaldo Alves, Gleger. Em média, hein? Olha o que eu tô dizendo, 70% dos gols saem de bola parada, em média. Com 1 ou 2 toques. Exatamente, olha, Batista, uma jogada ensaiada, né? A gente sabe que o CRB é muito forte, olha o CRB. Vai, Gleger, não vai dar em nada. Vai dar em nada.
O CRB é muito forte na bola parada. O que fez o Daniel Paulista? Armou ali, porque normalmente aquela falta batida pelo Regis é aquela bola rápida no primeiro pau, né? Ele inverte, faz aquela bola cavada lá no segundo pau, pegou todo mundo aqui no primeiro pau se defendendo. Jogada ensaiada, é isso mesmo, é aquilo que eu disse. O Daniel Paulista, ele tem estratégia para todos os jogos, inclusive para esse 1-0, e agora o Guarani já aparentemente já mostra uma linha baixa ali se preparando para definir o jogo no contra-ataque. Falta para o CRB na linha de fundo pela esquerda. Falta para o time alagoano bater Marcos Luiz. E a falta é perigosa, Batista. Tá ali o Renan Bressan perto da bola. Já correu o Bressan, pé direito, levantou na área, toque de cabeça. Subiu o Gabriel Mesquita, pega firme. Bola cruzada no segundo pau, subiu o Reginaldo Lopes, enfiou a cabeça. Mesquita pegou, já repõe no campo de ataque pela direita. Bruno Sávio perdeu. Recupera a posse de bola, vem Bressan, fez o lançamento na frente para Eric. Ele tentou levar, marcação de Bruno Silva. Tirou para Pablo, levanta, mas erra o passe. Recupera, vem o time do CRB com Jean Patrick. Domina a bola dentro do círculo central para Reginaldo. Errou o passe, Júlio César na recomposição. Tomou, dominou, soltou para Bidu. Vem pela ponta canhota, escapa o time do Guarani no setor. Recebe, vem por dentro, soltando para Regis, domina. Recebe, toca de volta, entregando para Bidu. Bidu no drible. Recua, tocando pela esquerda, vem para Rodrigo Andrade, atrás para Bruno Silva. Ele manobra com a perna direita, vem no artilheiro da noite até aqui, Ronaldo Alves. Pela direita para Thales, Thales pisa na bola, chega a marcação, ele vai levando, bateu de perna direita, levantou lá na frente para Davon, chega Caetano para tirar, chegou, deu um toque por trás, Bruno Sávio conseguiu roubar, soltou para Davon, Davon dominou, passou, pedindo Pablo, Davon prendeu por dentro para Bruno Sávio, no drible, e escapou, levou para a linha de fundo, preparou o cruzamento, sai do segundo marcador, vai para cima do terceiro, tentou dar uma caneta, perdeu. Recupera, sai Eric e usa o corpo do Pablo, a bola foi para a linha lateral. É arremesso favorável à equipe do CRB, mas tem um bugrino caído, hein? E parece o Bruno Sávio, Batista. É, tá caído, o jogo será paralisado para o atendimento ao jogador do Guarani que está caído neste momento. Com a vitória até aqui, o Guarani é terceiro colocado. Guarani está arrombando a porta do G4, está se aninhando, está se abolotando lá dentro do G4. Alguma vez você já arrombou a porta, Batista? Já arrombei, cheguei arrombando a porta, entrei com tudo. Entendi. Cheguei lá dentro, né? Tomei uma invertida e caí de costas lá do lado de fora. O Bruno Sávio realmente era o jogador que estava caído. A maca móvel entrou em campo. O Bruno Sávio está recuperado, mas está fora do campo. E vem Pablo pela direita, tentou fazer o passe, errou. Jean Patrick domina para o time do CRB, faz o erguimento lá no campo de ataque pela ponta canhota. Thales tira de cabeça, arremesso lateral. Eric tem pressa, cobrando e tocando, vem embora. O time do Guarani vence o jogo, mas é o CRB que está com a bola. Jean Patrick enfiou pelo comando para o Bressan, não conseguiu pegar. Mesquita saiu lá atrás para dominar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui. Brinco de ouro, Guarani. Ronaldo Alves de cabeça marcou. Guarani 1, CRB 0. E Guarani terceiro colocado nesse momento, repetindo o que você falou, Batista, terceiro com 19 pontos ganhos e gol do Grêmio, hein? Gol do Grêmio na Sul-Americana, lá em Quito, LDU 0, Grêmio 1. Alô de Belo Horizonte, Fernando Dias, Valdirene e a vitória, diz que vai ser 2-0 Guarani. O Edmilson Cano e os seus pais, José Pelais e a mãe Maria Lúcia, o nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes AM 1170 para a região de Campinas e AM 1270 para a região de Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, dá um like para nós. Domina, vem Davó para fazer passe centralizado para Bruno Sávio. Ele tentou passe para Davó, chega Reginaldo Lopes, afasta, tira. Vem Diogo Silva dominando, entregando para Romão. Ele bate lá de dentro da grande área, levanta, ele aperta a canhota para ninguém. Erra completamente o passe, mandou para fora, para a linha lateral. E o Toninho, alô Toninho da Intercar Caminhonetes. Boa noite, Batista, tudo bem? Tudo bem, Toninho, tudo ótimo, tudo Band. Pode me fazer um favorzão de mandar um oi ao meu sobrinho Bruno e o meu sobrinho neto Daniel? Obrigado. Bruno e também o sobrinho neto Daniel. Oi para vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Bora com o time do CRB. Lançamento, Caetano. Meteu no campo de ataque pela esquerda para Romão. Ele vem descendo, mas o Thales chegou tranquilo, na boa. Thales tira o zagueirão Bugrino. Levanta ele perto da direita. Tentou o passe para Davó, mas o Gum chegou lá atrás tirando e pegou o Regis. Foi sem querer, né? Mas pegou, né, Batista? É, sem querer, querendo também, né? Ih, rapaz, olha lá, o negócio fedeu, hein? Olha o Regis. E o árbitro chegou lá, mas o Rodrigo Andrade deu no Martã, hein? Agora realmente é um salseiro. E vai ser expulso. É um pega aqui, um pega ali. O árbitro tá com o cartão amarelo na mão. Tomara que não puxe o vermelho, hein? Tomara que não puxe o vermelho. O Rodrigo Andrade chegou peitando o Martã. O árbitro tá ali, tá apaziguando. Pede para que todo mundo saia de perto, porque ele vai executar um serviço. Ele precisa mostrar o cartão para alguém. Vamos ver ali quem é que é. O árbitro vem para cá, vai para lá, agora vai caminhando, vai saindo do bolo. Vai deixando ali a barafunda. Vai deixando a barafunda e agora puxou o cartão. Ele está mostrando para o Ronaldo Alves? Não, Rodrigo Andrade. Tá Rodrigo Andrade. É o terceiro dele, Batista. É o terceiro dele. Eu quero ouvir aqui os companheiros, mas o Gum chegou com o pé meio alto assim, né? E aí ele acertou e olha, o Regis levantou a camisa dizendo que o pé do Gum acertou na altura do baço. Pegou ali embaixo da costela do Regis. Rodrigo Andrade está amarelado. E aí, Tigrão, foi bem amarelado o Rodrigo Andrade. Primeiro que ele não tem que ir lá comprar a briga que não era dele, né? Poderia ter sido expulso, deu um safanão no jogador do CRB. É muito esquentadinho o Rodrigo Andrade, que é bom jogador, mas o temperamento dele é complicado. Então ele vai prejudicar a sua equipe agora, né? Na verdade, o que aconteceu, o Gum pega só a bola numa dividida com o Regis, onde ele está visando a bola. Ele chega um pouquinho na frente. E quando ele ganha, ele deixa o braço aberto e quem pega, a parte do corpo do Gum que pega no Regis é o braço dele. É o braço. O braço bate ali na barriga, no abdômen, assim, um pouco do lado, perto do baço, onde você falou. E o Regis deve ter achado que o Gum deixou de propósito o braço. E é difícil saber se deixou ou se foi um movimento natural. Apenas isso. Nem falta o juiz deu. O jogo seguiu. E aí o Regis foi discutir com o Gum. E quem comprou a briga e acabou sendo punido foi o senhor Rodrigo Andrade, que precisa ter o pavio um pouco menos aquecido. Apenas isso. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, detalhe, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 1, Ronaldo Alves de cabeça, CRB 0. Agora no intervalo eu vou falar então os demais ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp. Olha, 20h30, Coritiba e Vasco, Londrina e Operário, Vitória e Sampaio Correia. Escanteio pro time do Guarani, vem pra bola pra fazer a cobrança, Regis, autorizado, pé canhoto, levantou no primeiro pau, chega Bruno Sávio de cabeça, tocou, vai embora, jogadinha ensaiada, levantamento do Regis no primeiro pau, Bruno Sávio girou o pescoço, enfiou a testa nela, mas pegou muito embaixo da bola, ela subiu, é tiro de meta para o CRB bater. E por isso que ele está lamentando, né, Batista? Porque teve a oportunidade para fazer o segundo gol da equipe do Guarani. A bola saiu, só tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo. Detalhe no ar. Alguém chamou com detalhe? Um pouquinho no lance da confusão ali do Regis, com o Gum, com o Rodrigo Andrade. No lance o Davó deu uma palpadinha na posterior. Não sei se foi impressão minha, tomara, Deus que não seja nada, mas o Davó deu uma, sabe, olhou para o banco. Vamos torcer para que tenha sido apenas um alarme falso. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Opa, o que será? E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas tem o oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Placar de 1-0, Ronaldo Alves de cabeça num cruzamento de bola parada, cobrança de falta de Regis, cruzamento magistral de perna canhota, levantou na cabeça do Ronaldo Alves e ele meteu na rede 1-0. O time do Guarani está vencendo a partida, vencendo mais uma em casa. Entrou no G4, está na terceira colocação, vem o CRB. Bressan escapou da marcação, rolou para Evandro, bateu cruzado, chega na recomposição, vem Pablo, tira! Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela esquerda para o CRB bater. CRB veio maroto, né, Batista? Beliscando ali, tabelando. O último toque foi do Pablo, que literalmente salvou a pátria na tentativa do cruzamento. Escanteio, Bressan tá por ali. Vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. Partiu Renan Bressan, pé direito, levantou no primeiro pau. A bola subiu, caiu. Chega Bruno Silva para afastar, tira. Sobrou pela esquerda, bateu Jean Patrick. Vem para dentro da grande área. Bidu para afastar, estoura, tira dali. Mandou lá no campo de ataque. Não tinha ninguém do Guarani. Vem lá atrás, dominando o time do CRB. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Mais 3 minutos, vamos até 48. Se manda no campo de ataque, Eric. Tentou passar pela marcação, falta nele. O árbitro parou, Mauro César Souza. Árbitro do jogo parou, marcou falta para o CRB bater. E é uma falta, Batista, perigosa, porque é principalmente no finalzinho desse primeiro tempo, né? E fica ali reclamando o Eric, pedindo cartão. É favorável à equipe do CRB. O Bressan tá por ali de novo, Batista. Renan Bressan tá jogando hoje no lugar do Diego Torres, o craque do time. Jogador de muita articulação, extremamente técnico, terceiro cartão. Está desfalcando o time do CRB. Falta cobrada, levantamento na área. Bruno Silva chega lá atrás. Afasta, tira, a bola caiu com Bidu. Ele vem marcheando o campo para fazer o passe centralizado no círculo central para Regis. A intenção era boa, hein? Lançamento para Júlio César, mas ela não passou. Vem Renan Bressan no contra-golpe, lança o jogo na ponta canhota, chega Thales. Chegou, só colocou Corpanzil na frente do Vitão. Vitão se deslocava lá pelo setor esquerdo do campo de ataque, foi ao solo, ficou reclamando. Mas o árbitro ficou... Mas ele deu a ali falta. Marcando, né? Deu a falta sim. E o Bressan tá por ali. Agora uma dividida com o Thales não deve ser nada fácil, né, Batista? É falta. Mas não foi falta esquerda. Não, hein? Não foi falta não. O juiz é muito ruim só para variar.
Renan Bressan, autorizado, cobrou a falta, mandou pro gol, chega Pablo, de cabeça tira, vai pra fora, pra linha lateral, é arremesso para o CRB, 47,5 mais 30 segundos, vai acabar o primeiro tempo, muito importante virar vencendo. Guilherme Romão, autorizado, lateral canhoto, vai repor lá dentro da grande área, usando a força do braço, lançou lá pra dentro, voltou, Vitão, pé direito, bateu, catou, largou Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita, bola quente, a batida, entrada na área, ele soltou, rasga a defesa, tira, arremesso lateral, vem pra bola pra fazer a cobrança, levantou na área, Guilherme Romão, bola estranha, chegou tirando, apita o árbitro, terminou o primeiro tempo, num sprint, time do CRB foi pra cima no finalzinho do primeiro tempo e quase empatou o jogo. Guarani vencendo 1-0. Gol marcado por Ronaldo Alves de cabeça. Vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, amigo Batista. Marcos Luiz, a batida muito boa do Regis, né? Uma batida diferenciada na cobrança lateral. O gol aí do Ronaldo Alves, revendo pela TV. E essa defesa do Gabriel Mesquita eu não vi, rapaz. Eu tava anotando umas coisas aqui. Eu sei que aos 44, Marcos Luiz... Defesa razoável. E boa, Greg, como é que foi? Quem foi meio no susto ali, né? Foi uma batida, ele estava bem posicionado. Vamos ouvir o Ronaldo Alves, o zagueiro da equipe do Guarani, autor do gol, sobre esse primeiro tempo do Bugre. Vitória parcial, 1-0. Merecendo essa vitória, na sua opinião? Bom, foi o jogo passado, né? Quase consegui fazer o gol, né? Iria coroar também a vitória, né? Parabéns no meu aniversário. Muito feliz por ter saído o gol hoje, né? Merecendo, tá vencendo pela construção, né? O CRB chegando muito em bola alçada, muita diagonal, mas a gente manter a consistência aí e voltar firme para o segundo tempo, para que a gente construa essa vitória aí e saia com esses 3 pontos. Esse é Ronaldo Alves, autor do gol. Vitória parcial 1-0, Edu. É verdade, ele faz no dia 9 de julho, foi sexta-feira da semana passada, aniversário dele, do Ronaldo Alves, fazendo o gol aí, portanto. Greg, só para concluir, por gentileza, desculpa, a defesa do Gabriel Mesquita aos 47. Ele estava bem posicionado, teve muita gente na frente ali, né? E ele faz a defesa, tudo bem que poderia ter espalmado para o lado, mas foi uma defesa importante. Eu gosto demais de goleiro seguro, né? Goleiro que segura a bola e não dá rebote. Dá rebote, principalmente dá rebote pra frente, né? Dizia... Foi Ogum? Grande Ogum. Vamos ver o Ogum? Vamos ver o Ogum. Vamos lá, Marcos Luiz. Tá aí falando o zagueiro Gum. Vamos ouvir o que fala o Gum, né? Zagueiro da equipe do CRB, inclusive jogou em Campinas. Vamos ouvi-lo. Então não é um jogador ou dois específico, e o sistema defensivo é toda a equipe que precisa ter uma atenção, marcar, porque a área é grande para 1 ou 2 jogadores marcarem. Então todos os jogadores têm que participar, estar atentos para poder tirar essa bola. Então é essa a explicação clara, exata do que tem que se melhorar. Conjunto do sistema defensivo que todos participam, zagueiro, lateral, volante, atacante, todos estão defendendo, principalmente as bolas paradas. E deu tempo, hein? Fala bastante o Gum, hein, Edu Pinheiro? 35 anos o Gum, jogou na Ponte 2008, 2009, no Fluminense ficou de 2009 até 2019, jogou 10 anos como zagueirão, não é fácil, hein, Grega? Bom jogador. 10 anos, agora tá lá. Experiente. E ele já fez 42 jogos no CRB. Você vê ali, né, ele... assumindo, claro, a responsabilidade, mas dizendo o que é correto. Porque a responsabilidade não é porque toma um gol de bola parada que é a culpa do zagueiro, que é o goleiro que não saiu. Claro que não. É todo mundo. Todo mundo tem que marcar. Sem a bola, hoje, o futebol, todo mundo marca, Edu. Olha, deixa eu dar um alôzinho aqui, Greg. Você vem já para complementar? Vamos lá. O Jonas de Jesus, muito obrigado. De Belo Horizonte, alô, Gabriel, Vilma e a Carol. O Tião de Monte Alto, o Joel Bugrino. O Magrão do São Quirino. O Dorival do Parque Tropical. Alô, Caçarato de Hortolândia com a gente. Muito obrigado, hein? E o Danilo de Piracicaba diz que vai ser 2-0. O Guarani joga com Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Júlio César Davó e Bruno Sávio no banco tem Lucas
Lucas França, goleiro, Eliel, Titi, Índio, o Pedro Acorce, o Andrigo, o Renanzinho, Alan Victor e o Lucão do Break. Problemas aí de departamento médico, o Matheus Ludic, o Carlão e o Rafa Costa. Isso aí, o Diogo Matheus está suspenso, o lateral direito, por estar jogando o Pablo. Pablo, que aliás fez um corte sensacional, Zorzinho, aos 44, na única descida do CRB perigosa, porque o cruzamento é para pequena área. E aí o Pablo acabou cortando, mas no mais deu o Guarani, Ronaldo Alves marcou a 26, Zorzinho, 1-0 Guarani. Bom, eu só queria dizer o seguinte, primeiro, para falar da atitude que teve o seu Rodrigo Andrade, que já não é a primeira vez que ele prejudica o Guarani, por esse destempero que não dá para entender, pô. Pô, o Guarani tá ganhando o jogo. Primeiro tempo controlado. Tá enfrentando uma equipe que estava até então no G4. O Guarani ganha o jogo, tem o controle do jogo nas mãos. Aí num lance em que o Regis, que deveria ter falado alguma coisa, não falou absolutamente nada, pediu a falta, caiu ali. Aí vem o seu Rodrigo Andrade e dá um safanão lá no cara. Ô, ele tá ficando louco, não é possível, gente. Não é possível que em sã consciência um atleta profissional bota em risco, né, uma partida como essa, pô. Pô, ele poderia ter tomado o cartão vermelho, que tá tudo bem, viu, Edu? Pra mim, o árbitro deu uma economizada. Porque aquilo ali é uma agressão, pô. Poderia ter sido expulso. E outro detalhe, que nem do lance ele participou. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor... Se eu sou o treinador, mas o puxão de orelha vai doer demais no vestiário. E se eu sou o capitão do time, vai doer também. Porque já não é a primeira vez que ele faz essas papagaiadas dele, não. Pô, quer ser valentão? Sabe o que faz, Edu? Acabou o treino, vai nessas aulas de UFC que tem aí, Muay Thai. Aí ele, né, tira todo o estresse que ele tem. Pô, não dá, não é possível, gente. Agora tem um jogador que joga num setor, que tem um baita de um jogador. Esse Bressan é bom jogador, hein? Esse cara aí é bom jogador. Você viu que teve ali alguns lances ali que a hora que a bola chega nele, desenvolve, né? E o CRB cria oportunidades. E tá no setor de quem? Do seu Rodrigo Andrade, que tá amarelado por causa de uma besteira, de uma bobagem. E o Guarani controlando o jogo. Então, não seria o momento de tirá-lo? Não, eu tiraria. Tiraria na hora, pra não comprometer. Tá? É claro, é bom jogador, é um baita de um jogador, Rodrigo Andrade. Jogador importantíssimo no esquema do Daniel Paulista. Mas não dá, pô. Não dá pra aceitar essas coisas. Mas assim, Edu, pra falar do jogo, o Guarani realmente jogou muita bola. Controlou a partida, né? É claro e óbvio que não tá enfrentando qualquer time, né? Tá enfrentando um time bom, um time forte, um time defensivamente falando muito bom também. Um time que tem uma bola parada perigosíssima. E aí a estratégia do Daniel, né? Aquilo que eu tava dizendo na hora do gol. Daniel, naquela bola do Regis, que todo time... Pô, o Regis batendo na bola, vai bater essa bola rápida aqui no primeiro pau, vamos fechar o primeiro pau aqui, beleza, né? E aí, automaticamente, o seu Ronaldo foi lá atrás e fez um belíssimo cruzamento. O Regis, né, colocou com a mão, né? Colocou com a mão e o Ronaldo fez um belíssimo gol. Guarani 1-0. E assim, eu tô gostando, sabe por quê, Edu? Porque na hora em que baixa as linhas, o Guarani é muito competente na marcação. E tem muita velocidade. Tem muita velocidade com o Davó, com o Bruno Sávio, com o Júlio César. E a qualquer momento o Guarani vai fazer o segundo gol. O Regis, ele tá jogando num setor ali que tá muito congestionado, né? Em alguns momentos a gente percebe ele flutuando, tentando sair pelos lados, né? O Pablo aparecendo um pouco ali, o Bidu lá pelo lado esquerdo. O Regis precisa encontrar um lugar ali onde ele tem uma certa liberdade. Aonde ele tá, no setor ali, tá muito congestionado. Mas a hora que pega a bola, que ele sai para flutuar, precisa ser um pouco mais acionado. Porque o Regis é o cérebro do time, né? E faz o time andar. Então, só esses ajustes e o Guarani, agora para o segundo tempo é isso. Né? Uma linha média baixa, esperar o momento de definir o jogo num contra-ataque, numa jogada de velocidade, Edu. Alô, Valdemar de Guararapes e o José Cândido de Xinguará, no Pará. O nosso muito obrigado, Libertadores. O Boca fez um gol, mas o VAR diz que não, foi falta do argentino. Boca 0, Atlético Mineiro 0. Lá no Paraguai, nesse momento, sai gol do Cerro Porteño. Se o VAR
não provar, né? Se provar se foi irregular, é gol do Cerro Porteño, mas já sumiu. Sabe o que é? O VAR ele vai. Cerro Porteño 0, Fluminense 0. Confirmo já se tem gol lá, tá bom? 21h30, São Paulo e Racing. Agora na Sul-Americana, em Quito, finalzinho do primeiro tempo, LDU 0, Grêmio 1. Em 21h30 tem América de Cali e Atlético Paranaense. Na Série B à tarde, Vila Nova 0, Brasil de Pelotas também 0. Intervalo, Avaí 0, Confiança 0. Aqui no Brinco, Guarani 1, CRB 0. 21h30, Curitiba e Vasco, Londrina e Operário, Vitória e Sampaio Correia. Nesse momento, o Guarani é terceiro colocado com 19 pontos, vitória parcial. Já, vamos ouvir aí o gol do Ronaldo Alves. Alô, Campinas, meu amor, amanhã 247 anos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato nórdico Snow 60x60 retificado em cepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. E tem mais. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square Roca por apenas R$ 799,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola! É o Regis quem se prepara. A arma aperta a canhota. Pablo também fica por ali. Guarani adianta suas fileiras. Regis, pé canhoto. Levantou na área. Subiu, toque de cabeça. É gol! Gol! Marca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Ronaldo Alves de cabeça mandou a bola no fundo do gol. Regis cobrou de forma magistral a falta da lateral do campo, meteu o pé canhoto, levantou em cima da defesa do CRB na entrada da pequena área, subiu, foi lá em cima. Ronaldo Alves e testou bonito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez cabeçada fatal, cabeçada letal, mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Ronaldo Alves, 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 camisa 22. Do jogo no Brinco, Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você viu a forma que o Regis bateu na bola? A inclinação perfeita do corpo, a velocidade ideal da bola, como se fosse com as mãos. Ele com a bola, colocou a bola na cabeça do Ronaldo Alves. E olha que o gol zagueiro do CRB é experiente. Foi no segundo andar o Ronaldo Alves. Não deu pro Diogo Silva, o goleiro. Abre o marcador a equipe do Guarani. Ronaldo Alves foi na rede. 1-0, o Guarani tá vencendo no Brinco. Valdemir Gomes.
Olha, Tigrão, mandando um abraço pra você lá de Extrema, o Adilson Tilo, né? E o Márcio Ramalho. O Márcio Ramalho e seus amigos de alojamento, o Adilson e o Tilo. Mais um abraço aí, Jorginho. Edu, tem uma pessoa que tá mandando um grande abraço pro Tigrão. É o mascotinho da Linense. Tá mandando um abraço. Ele é fanzaço. Todas as vezes que estamos eu e Tigrão aqui na jornada, ele manda aqui. Manda um abraço aí pro Tigrão, aqui é o mascotinho da Linense. Ô Tigrão, e outra coisa também, o VAR mostrou irregularidade no gol do Cerro Porteño, Libertadores, continua Assunção, Cerro Porteño 0, Fluminense também 0. Ô Tigrão, Campinas, meu amor, é Mário Celso que falava num programa da nossa co-irmã Rádio Brasil. Alô, Campinas, meu amor, 247 anos, bons tempos, Tigrão, tempo do campinho de terra. Pegamos essa época aqui em Campinas. Tigrão, queremos ouvi-lo, Guarani 1, CRB 0. Meu caro Edu Pinheiro, um primeiro tempo onde só deu Guarani, né? Agora no finalzinho aí, por volta de 38 minutos dali pra frente, até tentou ensaiar uma pressão a equipe do CRB, mas de forma desordenada, só alçando bola. A defesa do Guarani andou batendo cabeça em uma ou outra oportunidade, mas nada que tivesse causado uma situação de maior perigo, uma situação mais aguda para a equipe alagoana. Na verdade, na maior parte do primeiro tempo, o Guarani marcando muito forte a saída de bola da equipe visitante, retomando, dificultando demais, né? Induzindo o CRB a erro, porque como eles estavam pressionados na saída de bola, invariavelmente rifavam e devolviam essa posse de bola com muita facilidade para o Guarani. Então uma estratégia agressiva, um time vertical, usando, né, os dois lados do campo, se apresentando muito e aparecendo à frente no último terço. O Rodrigo Andrade, que é um segundo volante, o Regis é uma espécie de meia barra atacante, está toda hora aparecendo ali nas imediações de meia-lua. É lógico que a diferença entre as duas equipes foi notória, foi indiscutível, foi brutal. Eu acho até que o placar de 1-0, ele não mostra com absoluta transparência e fidelidade o que foi a superioridade do Guarani no primeiro tempo e a tendência, naturalmente, a menos que o jogo sofra uma imensa metamorfose, é o Guarani não só garantir os 3 pontos, mas ampliar esta vantagem que por enquanto é mínima de 1-0 e não reflete com verdade aquilo que foi o primeiro tempo, onde o Alviverde foi muito superior ao seu oponente, o CRB, lá de Maceió. Tá tudo pronto, vem melão rolando no segundo tempo. E quando o melão rola, quem comanda aqui é Carlos Batista. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. Vai rolar o melão no segundo tempo. Apita o árbitro. Com a saída de bola por parte do Guarani. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai! Sempre Guarani, domina Evandro, soltando para Bressan, ele bate pro gol, a bola explodiu na defesa, volta lá pela esquerda, o time do CRB ataca, vem com Guilherme Romão, rolando curtinho para Eric, para Bressan, Bressan parou, fez a parede, a bola voltou no Jean, Patrick toca ainda mais atrás pela esquerda, Martão vai recuar, Caetano recebe, domina, entrega para Gum, ele adianta a bola pouco além da linha da metade do campo, soltando para Reginaldo, bate, ele perto à direita, tenta na frente, vem Bidu
por baixo, rastejando na grama, tira. Arremesso Reginaldo Lopes, cobrando e tocando para Gum, zagueiro domina no campo de defesa, entregando para Caetano. No círculo central ele gira, volta a bola no Gum pela direita. Na frente pela meia direita, Jean Patrick faz o passe lateral para Reginaldo por dentro, soltando para Evandro, volta pela direita para Reginaldo. Júlio César recompondo, acompanha, tira, afasta, sai jogando com o Bidu, com Júlio. Lá atrás, Ronaldo Alves meteu a canhota, levanta no campo de ataque, rebate o CRB, a bola sobra com Bruno Silva. Ele perdeu, Regis não conseguiu recuperar, vem Eric, domina o time do CRB, Eric tocando pela direita para Jean Patrick, lançou pelo comando para Reginaldo, marcação lá atrás, a bola sobra com o time do CRB, está no campo de ataque, este é o Eric, ele domina, troca o jogo, vem por dentro pela meia direita, Jean Patrick, manobra, leva com a perna direita para Bressan, pela meia direita no campo de ataque para Evandro, volta a bola no Bressan, pela meia, no drible, tecnicamente é muito bom jogador, e arrumou para Jean Patrick, para canhoto, uma bomba, e defendeu Gabriel Mesquita, uma pancada, ele perde a canhota de longa distância do Jean Patrick, subiu, encaixou firme no ar, num voo marcante, Gabriel Mesquita, e sem rebote, Marcos Luiz. Mas aí é que o goleiro mostra que tá ligado, né, Batista? Porque a zaga do Guarani estava aberta e o Jean Patrick fuzilou, mesmo de fora da área, chute muito forte, boa defesa do Gabriel Mesquita. Domina, vem pro jogo o time do CRB, se assanhando nesse começo de segundo tempo, o Guarani recuado. Patrick domina, vem pela direita, aliás, Eric, ele recorde, domina, soltando para Martão, o Volantão vai ingressando no campo de ataque, rola pela esquerda, Eric saiu, dominou, levou na perna direita, tentou com Evandro, voltou no Eric, bem a marcação, chega lá atrás, tira Bruno Sávio, afasta o Regis, chegou, tocou no campo de ataque para Davó, Davó partiu, vai em cima do zagueiro na experiência, chega Caetano e toma dele, detalhe no ar, Gleger Zorzin. Belíssima defesa do Gabriel Mesquita, me fez lembrar um goleiro que já vestiu essa camisa aí, viu, Batistão? E vem dominando, Evandro, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo, a bola saiu, Eric bateu de perna direita, a bola subiu demais, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. E nesse chute aí do Evandro, Batista, deu para perceber que o Gabriel Mesquita pagou geral para a primeira linha de marcação do Guarani, inclusive o Bruno Silva, né, ouviu ali muito do goleiro do Bugre. 1-0 o Guarani vencendo. 1-0 o time do Guarani está vencendo. Quem marcou o gol, primeiro tempo, 27 minutos, foi Ronaldo Alves. Cobrança de falta pela direita, Regis, perna canhota, levantou lá em cima da defesa do CRB e Ronaldo Alves marcou o primeiro gol dele com a camisa do Guarani Futebol Clube. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Sai jogando lá atrás o time do CRB, Guarani com apenas um homem à frente, marcando a saída de bola. Este é o Davó. Pela direita, Reginaldo faz o passe na frente para Bressan. Ele sai de 2 na marcação, tentou a escapada, Rodrigo Andrade. Chegou na marcação, parou a jogada, Rodrigo Andrade já tem cartão amarelo. Mas não chegou forte não, apenas cercando e cometeu a falta cobrada. Evandro dominou, bateu pro gol, a bola escape, vai para fora pela linha de fundo, tocou no Ronaldo Alves. É escanteio pro CRB bater. É o Ronaldo, Batista, tocou por último na bola sim, mas a reclamação dos jogadores do CRB é que a bola teria batido na mão do zagueiro, mas foi um lance involuntário, escanteio a favor do CRB. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro
Brasileiro, Série B, Bezone aqui, Brinco de Ouro, Guarani vencendo o Ronaldo Alves de cabeça, Guarani 1, CRB 0. Libertadores, em 21h30 tem São Paulo e Racing do Morumbi, intervalo em La Bombonera, Boca e Atlético Mineiro 0-0, intervalo no Paraguai, Cerro Porteño e Fluminense 0-0. Na Série B à tarde, Vila Nova 0, Brasil de Pelotas também 0, segundo tempo de Avaí 0, Confiança também 0. Olha, e a Aline de Hortolândia manda um beijo para o seu namorado, o Edgar, hein? Ele está trabalhando, Edgar, mas ligado na Bandeirante. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Muito obrigado a Ribeirão Preto. Pessoal curtindo o som da Rádio Bandeirantes lá em Ribeirão Preto. E o Toninho da Intercar Caminhonetes mandou aqui uma mensagem. Desculpa, meu ídolo, pode por favor repetir o alô, porque ele estava no banho. É muito importante para mim. Então, qual era o alô? Pediu para mandar um alô aqui para o sobrinho do Toninho, Bruno, e também para o sobrinho neto, Daniel. Então, agora tá aí um oi para o Bruno e também para o sobrinho neto, Daniel. Eles que estão ouvindo agora a Rádio Bandeirantes e eles que são, portanto, parentes do Toninho. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Ô, Batista, posso mandar um abraço também aqui ou não? Manda aí, ô Gleger. O Bruno Carnevale, lá da Fúria. Grande abraço ao Brunão, tá acompanhando, tá ligado na Band aí também. Tem certeza que ele não tá no banho? Porque se tiver no banho, não tá ouvindo. Não, esse não tá no banho, não. Esse aí ele só toma banho aos sábados. Aí arrebentou. Brunão, brincadeira, hein, Brunão? Arrebentou com o foguinho. Que é isso? Você me fez lembrar a época que eu trabalhava no FM também, Batista, à noite, que era aquela voz de locutor e tal, que a gente tinha a música. Sim, aí, né, o apaixonado pedia. Depois desse lance. A bola para Júlio César, dominou, soltou, vem embora o time do Guarani. Regis rolou para Bruno Sanfel pela direita para Pablo, entrou na área, não conseguiu bater. Bloqueado, travado, ele perdeu o equilíbrio, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, saiu, é escanteio para o Guarani bater. Ele foi travado pelo Eric e agora que eu vi, o Eric é aquele mesmo, que já jogou no Guarani, viu, Batista, o atacante, tocou por último na bola, escanteio, Regis vai bater. Regis vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio, partiu, meteu o pé canhoto, bola fechada no primeiro pau, subiu o Bruno Sancho, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, ele trombou com Guilherme Romão e agora ele se desculpa e fica ali, né, estendendo o braço para levantar o Guilherme Romão, que está caído, e é tiro de meta para o CRB bater. Pois é, Batista, só lembrando então na época do FM, aí o apaixonado pedia música e tal, eu falava assim, olha, prepare aí, deixe o seu playback no ponto, eu vou contar até 3, 1, 2, 3, e você solta o rec, tá bom? Era assim, Batista. Você me lembrou essa época aí. Exatamente, é isso aí, né? E me faz me lembrar agora o Tite. O Tite tem um treinamento que chama Rec 5. Rec 5. Você falou play rec, eu lembrei no rec 5. Quando perde a bola, tem 5 segundos para recuperar. Aí acontece aquilo que aconteceu com o Gabriel Jesus, foi expulso. Verdade. Aí teve também o Fred, que tomou um cartão no jogo, cartão que acabou custando a atuação, demarcação do volante o jogo inteiro no Maracanã contra a Argentina. São as modernidades do futebol. Tem coisa, eu gosto de modernidade e tudo mais, né? Mas o futebol é o tipo da coisa que é difícil você encaixar uma modernidade. Quando você tenta uma modernidade, você mais atrapalha do que ajuda. O treinamento do Tite é REC 5. Chama REC 5. Você tem... Ele só não perdeu a bola, tem 5 segundos para recuperá-la. Precisaria ter combinado isso com o Di Maria, né? Não combinou, deu no que deu. Ficou com aquela cara de bundão depois.
Falta Romão, levantou na área, chega Bidu, limpou a área de cabeça, tirou a bola, Rodrigo Andrade chegou lá atrás, tirou, tocou para Davó no campo de ataque, ele bate, entrega de porta direita, vem por dentro, cima da Regis, rolou bem para Júlio César, recolheu o pé direito, bateu pro gol, a bola explodiu na defesa, voltou com Pablo pela direita, outra vez acionando o ataque, Júlio César vem margeando o campo, volta a bola, rente arrisca, lateral para Bruno Sávio, ele toca ainda mais atrás, vem para Pablo, vai começar tudo lá atrás com Thales, domina no campo de defesa, vem para Ronaldo Alves, ele é o artilheiro da noite, até aqui marcou o gol de cabeça, 1-0, Guarani vencendo no brinco, tocando para Thales, Thales para Pablo, ele domina de perna direita, solta para Júlio César, vem beiradeando o campo, no ataque, rolou para Regis, enfiou para Bruno Sávio, vai pro fundo, dominou, levou na perna direita, balançou o corpo, saiu o pé direito, cruzou na área, Rodrigo Andrade de cabeça, pega! Diogo Silva, a cabeçada do Rodrigo Andrade não saiu forte não, mas saiu colocada, de endereço, gol, canto baixo esquerdo, Diogo Silva pegou o Marcos Luiz. Cabeceio com os olhos abertos, entretanto com pouca força, Batista. Agora o destaque foi para a jogada do Bruno Sávio lá pela direita, cruzamento perfeito, mas não chegou ao gol da equipe do CRB. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo no brinco, estamos com a etapa final do jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Anote aí porque o Ouro Verde vai ganhar uma belíssima loja da Cirúrgica Popular. Vem aí a inauguração, Cirúrgica Popular. Vem lá atrás, domina Davó, domina pela esquerda Bidu, soltando o jogo, bola recuada, vem no campo de defesa Ronaldo Alves, é o homem do gol, soltando para Júlio César, ele escorregou, voltou, recuperou, entregando para Bruno Silva, volta no Bidu, enfiou pé canhoto, bola alongada para Davó, vem Caetano de cabeça, afasta, tira, bate com levanta de perna direita, a bola vem no peitoral de Ronaldo Alves, ele escora e tira, sai jogando com Bruno Silva, virando pela direita para Pablo, ele vem esticando essa bola um pouco mais à frente, ultrapassa a linha da metade do campo, na lateral, para Bruno Sávio, volta no Regis, ele domina, articula, rola, chamou Bruno Silva, pisa na bola, escapa da marcação de Bressan, recuando para Thales, o zagueiro trabalha na perna direita, entrega pela esquerda para Ronaldo Alves, rodou na frente pela esquerda, vem para Bidu, para Davó, passe errado do Davó, muito mal passada essa bola, sai jogando lá atrás o time do CRB. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 14 minutos passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, brinco de ouro, Ronaldo Alves de cabeça marcou, Guarani 1, CRB 0, Edu. Ainda a Série B, 21h30, 3 jogos, Curitiba e Vasco, Londrina e Operário, Vitória e Sampaio Correia, e aquele abraço pro Carlos de Hortolândia. Bandeirantes. E aqui pela nossa enquete no YouTube, você pode participar, é só entrar lá no YouTube, fechamos o primeiro tempo, 225 votos. Guarani, Vitória Guarani 68%, CRB 23%. O empate, portanto, aqui com a diferença de 9%. Guarani 68%, isso aqui é o que importa realmente. Guarani venceria a partida no primeiro tempo, de acordo com a nossa enquete pelo YouTube. É falta, vem para a bola, pressão, olha o CRB, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, Pablo tira, a bola sobra lá atrás com Davon, ele sai jogando errado, perdeu a bola, partiu Eric, bateu, vai embora, pegou muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, quase saiu do estádio, é tiro de meta para o Guarani bater. Essa bola foi parar ali no CT do Guarani, né, onde o time acaba treinando, fazendo seus trabalhos. Agora o Pablo deu uma bobeada de novo, né, Batista? Não conseguiu sair e a recuperação foi do Eric do CRB.
Continue opinando, entre lá no YouTube, é a nossa enquete no YouTube, legal demais ter a sua participação. Bruno Silva, tirando para Bruno Sávio, volta a bola no campo de defesa, vem Rodrigo Andrade, levanta no peitoral do Bidu, matou no peito, jogou na grama, saiu na perna esquerda, atravessa a bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, vem para Regis, perdeu, tira dele, afasta lá atrás, tenta Eric a passagem pela esquerda, chega lá atrás, corrigindo, saiu da zaga e foi lá na lateral de cabeça. Thales tirou pela linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem para fazer a cobrança Guilherme Romão. Autorizado na marca de 16 minutos passados da etapa final. 1-0. Time do Guarani está vencendo o jogo. Gol a 27 minutos do primeiro tempo. Uma cobrança de falta perfeita do Regis de perna canhota lá em cima da zaga do time do CRB. E subiu muito. Ronaldo Alves foi lá em cima e de testa marcou o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Domina Gum, recolhe no campo de defesa, solta o jogo pela direita para Jean Patrick, ele pisa na bola, marcação à distância de Rodrigo Andrade, ela recuada na entrada na área, vem dominando o Diogo Silva, lá atrás o goleiro sai jogando com os pés, abrindo lá pelo setor canhoto no campo de defesa, vem embora, domina Caetano, levanta, erra o passe para Bressan, Regis esperto, pegou e dominou, contra-ataque armado, Regis meteu o pé canhoto, abriu lá pelo lado direito no campo de ataque para Bruno Sávio, recolheu, soltou para Júlio César, entrou na área, vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, em cima do Jean Patrick. Cruzamento ruim do Júlio César e ainda armou um contra-ataque, se manda no campo de ataque, vem Guilherme Romão, lado trocado, ele que é lateral esquerdo, está aqui pela direita, recua para Jean Patrick, passe completamente equivocado, meteu para fora e o Guarani vai mudar. Tá saindo o Rodrigo Andrade, 32 para a entrada do Índio com a 23. Falei com você agora há pouco fora do ar, Batista. Então o Índio tá entrando com a 23, a primeira alteração. A segunda alteração deve sair da equipe do Guarani o Davó com a número 30 para a entrada do Andrigo com a número 10. Então as duas alterações processadas, Andrigo com a 10 e Índio com a 23. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vamos com a análise das alterações. Começo com você, Tigrão. Duas alterações no Bugre que vence o jogo 1-0. Bom, o Rodrigo Andrade fazia grande partida mais uma vez. Ele sai porque tá amarelado e é um cara meio desmiolado, né? De repente dá uma chegada aí, o Guarani fica com um a menos. Pode complicar um jogo até agora aparentemente tranquilo. Então entra o Indião Siebert e agora é emoção, né? O Guarani vai perder um pouco a verticalidade, vai começar a tocar mais lateralmente. E essa alteração é muito boa para o CRB. Com relação ao Davó, perdeu um pouco a intensidade, ele e o Regis. O Guarani está chegando menos. Vem aí o Andrigo e vai empurrar o Regis mais para cima da defesa do CRB. Acredito que vai haver uma inversão, uma alternância entre o Regis e o próprio Andrigo para ser o terceiro atacante aí do Guarani. O Guarani prepara no contra-ataque o segundo gol. Só que está muito lento com a bola nos pés. Muito lento, demorando e não tendo objetividade. E vem, domina o CRB, Vitão, bateu forte de perto da canhota, a bola foi embora, pra fora pela linha de fundo, ele dominou na entrada da área, sem marcação, bateu cruzado de perto da canhota, a bola passou por cima do gol, é tiro de meta pro Guarani bater. E daqui a pouco, Batista, alterações, vamos lá, alterações na equipe do CRB, tá saindo o número 22, o Jean Patrick, pra entrada do número 16, o Wesley. Jean Patrick está indo embora, aliás entrou, isso mesmo. É que ele vai fazer, a plaquinha mudou de forma diferente, né? Mas os jogadores estão ali, Batista. Então entrarão, ó, o Wesley 16, 19 para o Alan. E a outra alteração é o Celcinho com a 20. Então Jean Patrick e Wesley, ok, essa é a primeira alteração. Vamos confirmar os outros dois que sairão. Vitão saiu. Então Vitão saiu, entrou o Celcinho 20.
Pode colocar aí, Celcinho 20. Domina o time do Guarani, vem com o Regis, recolhe, meteu o passe lá pela direita para Pablo. Ele vem pela lateral da grande área, rola atrás, Regis tentou enfiar de novo. Errou o passe, tira lá atrás, afasta a equipe do CRB, mas o Bruno Silva já recupera a posse de bola. Simão Andrigo no campo de ataque, leva na perna direita, a marcação em cima dele, ele gira o corpo, vai bem na lateral do campo e escapa bem da marcação para Regis, pé canhoto, tentou centralizar. E aí o Bruno Sávio estava mais pela meia direita, pois não, completando aí, Marquinhos. Então vamos lá, Batista, anote aí devagarinho, ó. Saiu o Jean Patrick para a entrada do número 16, Wesley. Saiu o Vitão com a número 9 para a entrada do 19, Alain. E saiu também o Evandro com a número 11 para a entrada do Celcinho com a número 20, ok? Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Batista. Oi, Tigrão, pode falar. Fala que eu te escuto. Ele puxou o Bruno Sávio na do Davó, né? Agora o Bruno Sávio vai ser o centralizado e o Andrigo vai fazer a beirada pelo lado direito. O Regis vem apoiando, chegando entre os dois volantes e exatamente os três atacantes. Então há uma mudança, não só nominal, né? Na saída do Davó e na entrada do Andrigo. O Andrigo passa a fazer o que fazia o Bruno Sávio e o Bruno Sávio, não gosto dele nessa função, mas de repente ele está numa fase tão iluminada que pode espetar aí o segundo gol. Mas o centroavante agora, exatamente na posição onde estava o Davó, é o Bruno Sávio. O Ronaldo Alves está caído. Houve um choque com o jogador. Ali a maca móvel entrou em campo, mas no exato momento em que via a maca móvel chegando, ele se levantou. Portanto, tá tudo certo, tá tudo ok. Foi uma cotovelada ali na altura do ouvido, né? Não, foi uma cabeçada, Batista. Os dois bateram de cabeça ali. Batista. Os dois atletas do Guarani e do CRB. Pois não, Gleger, pode falar. Eu só queria entender, né? Assim, tudo bem que o Rodrigo Andrade estava amarelado e eu também acho que é correr riscos demais, né? Tá meio descontrolado na partida. Agora não dá pra entender, né? Todo jogo o Índio tem que entrar, né? Não, assim, umas coisas que não... Sabe, não consigo entender, não sei. Não sei, parece que o pessoal vai pro vestiário e o Índio fica lá atrás, lá, só ele aquecendo. O único volante hoje, além dele, é o Pedro Acorce, Gleg. Pô, então coloca o menino, pô. Coloca o Pedro Acorce, já sabe o que vai acontecer aí, ó. O Guarani até então não corria riscos, agora o CRB já tá evoluindo. E o Alan Al, inteligentemente, o que ele fez? Ele oxigenou o pessoal da frente para ter um pouco mais de velocidade, para ter um pouco mais de chegada, porque sabe que o Guarani tem problema agora no setor. Pô, coloca o menino para jogar então, pô. O Índio todo mundo já conhece, já recebi 1 milhão de mensagens aqui nas redes sociais querendo saber. Bruno eu também não sei. Soltando o jogo para Bidu, pé canhoto, bateu a bola desviada. Tocou no zagueiro, vai pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater. Bateu por último sim no zagueiro, o atleta do CRB, tentativa do lateral da equipe do Guarani, o Bidu na cobrança. Escanteio, o Regis está chegando por ali, Batista. Deixou pro Andrigo. E o time do Guarani vai pra bola para fazer a cobrança na marca de 24 minutos e meio. Andrigo coloca a bola no quarto de círculo, zagueirada do Guarani na área. Andrigo, pé direito, levantou, fechado. Chega Diogo Silva e o Caetano chegou para tirar. A bola foi embora para fora pela linha de fundo, mas o árbitro está dizendo que o último toque foi do jogador do Guarani ou ninguém tocou nessa bola do Andrigo. Então é tiro de meta para o CRB bater. Você viu que o Caetano também não acreditou, né, Batista? O zagueiro, porque ele foi quando a bola saiu, aí ele levantou a cabeça e ufa! Tiro de meta. Bressan saiu costurando, tentando levar, ficou parado ali. Bruno Silva captando o time do Guarani, matou a descida do time do CRB, falta. Placar de 1-0, 25 minutos do segundo tempo. Domina Júlio César, ele recolhe, recua, chama do Pablo, centraliza a jogada na defesa, vem Thales. Thales toca de lado pelo setor esquerdo, Ronaldo Alves. Recebe, domina, entrega para Bidu, volta no Ronaldo Alves, o artilheiro da noite. Passando toda hora a mão na perna esquerda o Ronaldo Alves.
Levantamento do Gabriel Mesquita, levantamento errado e vem no contragolpe. O time do CRB dominou, rolou. Alan James pelo lado esquerdo, se manda Guilherme Romão, vai pra bola, rolou, tentou a passagem, Eric pra Romão, pé canhoto, cruzou na área, bola desviada. Reginaldo tira lá atrás, Ronaldo Alves, a bola volta com o Eric. Ele domina com o Regis na marcação, deu bote, tomou o meia, levantou lá do outro lado pela direita, passe errado, chega Caetano para tirar, entregando para Martin, abriu para Romão, pé canhoto, levantou na área para Alan James, chega bem a marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, mas o último toque foi do atacante do time do CRB, é arremesso, é para o Guarani bater do campo de defesa, não tem pressa, o Bidu. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços e tem mais. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Detalhe no ar. Tô achando que o Regis, que é o melhor jogador do elenco, cansou, está completamente sem mobilidade. Isso pode ser perigoso para o Guarani, que toca a bola, começa a administrar 1-0, que é um placar muito magro, claro, mínimo, apenas um gol de diferença. Acho que muito cedo. Teria que se atirar para cima e pelo menos conquistar mais um gol para não correr todos os riscos. Mas me parece fisicamente bastante prejudicado neste momento o Regis. Domina o time do Guarani, sai jogando errado o CRB, Regis para Bruno Sáfio, bateu, defendeu Diogo Silva. Tira lá atrás a defesa do CRB, vem de novo o time do Guarani, Bruno Sáfio, pé direito, bateu, defendeu Diogo Silva. Em 2 tempos, pega o goleiro do CRB. Por muito pouco, o Guarani não fez o segundo, Marcos Luiz. E o Bruno Sávio tem uma habilidade para girar sobre o próprio eixo, né, Batista? E finalizar. Assim foi feito. Bateu com a perna direita, mas o Diogo Silva acabou fazendo a defesa. Rocha Autopeças. Há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Você viu esse lance aí do Bruno Sávio? Ele ia quase fazendo outro de bico, hein, Batista? Meio com a pontinha, hein? Você viu? Então, isso aí deu uma polêmica incrível, né? Nem vamos falar desse negócio aí, vai. Tá saindo o Regis. Tigrão acertou no olho da mosca, hein? Tá saindo o Regis com a 78, entrando o Lucão do Break com a 99 e o Alan Victor também entrará na equipe do Guarani. Só vou confirmar o outro atleta a deixar o gramado, mas é o Bruno Sávio. Bruno Sávio também está deixando o gramado, então saindo, Batista, Regis e Bruno Sávio, entrando Lucão do Break 99 e Alan Victor 29. As alterações, mais 2. E aí, Gleger, alterações do Bugre. Eu acho que agora muda um pouco a característica, né? O Andrigo, que estava jogando aberto, deve vir por dentro agora, fazer a função do Regis. O Alan Victor vai jogar aberto e com a presença do Lucão do Break, muda um pouco. O Guarani perde um pouco na velocidade, porém vai ganhar com o homem ali na referência. Você vê que nesse lance agora, que o Bruno Sávio perdeu o gol, se é o Lucão do Break, é característica, né? Aí bota a bola na rede, tem cacuete. Mas o Guarani pode melhorar. O time do Guarani vem Andrigo para Lucão do Break, para Andrigo, ajeitou por elevação para Lucão do Break, bateu mal. Perna esquerda, mal demais, Lucão do Break, a bola saiu, pois não, concluído o seu raciocínio, Gleger. É exatamente isso, agora ganha, né, com a referência, Lucão do Break, Guarani muda o jeito de jogar. O jogo está muito lento, né, mas controlado ali atrás, só não pode o Índio, né, querer inventar.
Índio deu o bote, tomou, rolou para Andrigo. Ele recolhe soltando para Júlio César pela meia direita. Passou Pablo pedindo para ele, limpou, levou pro fundo, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás, tira. Afasta-se Celcinho, a bola foi embora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Guarani bater. Se o Celcinho não mete a cabeça na bola, metendo ela para fora, Batista, 2 jogadores do Guarani estavam prontos. Lucão do Break e Alan Victor, os 2 que entraram agora. Escanteio pro Guarani, o Andrigo vai bater com a perna direita. Escanteio pela esquerda, o time do Guarani vai levantar, bola na área, bola parada, Andrigo autorizado. Partiu, pé direito, levantou, bola direto. Vem lá atrás para afastar, tira. Não tá valendo nada. O árbitro marcou uma falta do Bruno Silva em cima da defesa do time do CRB. Pra mim, jogada assim, igual o Tigrão falou naquele lance ali. Perigo de gol, hein, Batista? Marcou, portanto, depois da cobrança de escanteio. Pois não, fala Tigrão. Ele vem agora com o Alan Victor do lado esquerdo e inverteu o Júlio César, que jogou o tempo todo do lado esquerdo. Agora o Júlio está do lado direito e, obviamente, centraliza o tanque, né? Olha lá o Júlio lá marcando agora do lado direito, tá vendo? Ó? Ele inverteu o Alan Victor. Ele apesar de destro, ele se adapta melhor, ele se ambienta melhor do lado esquerdo do campo. Então houve uma nova inversão. O Alan Victor, 29, está do lado esquerdo, o Júlio César na direita e centralizadão lá esperando uma bola, uma sobra, o Lucão do Break. Guarani perde muito em qualidade porque o Regis e também o Bruno Sávio são os 2 jogadores tecnicamente que vivem o melhor momento. Só que eles estavam extenuados, especialmente o Regis, que a gente já flagrava. Agora é aquela história, né? É ter muito juízo porque era um jogo tranquilo e o Guarani não ampliou quando teve a possibilidade de ampliar. E agora, claro, o tempo vai passando, existe esse risco aí, evidentemente, de que a equipe do CRB, numa bola bandida, venha buscar aí um ponto que o Guarani não está, obviamente, planejando de perder porque mandou no jogo até agora. Domina o time do Guarani, vem com Bruno Silva, próximo do círculo central, ele recua, chama Ronaldo Alves. A informação, Edu. Olha, Batista, gol do Avaí, Marcos Serrato 1-0, mas já empata o Confiança lá em Floripa, o Danilo Pires, hein? Então Avaí 1, Confiança também 1. Olha, na Sul-Americana, 2 gols do Fluminense. O Nenê marcou primeiro e Egídio marcou segundo, hein? Olha o Flu-Flu aí, lá no Paraguai. Cerro Porteño 0, Fluminense 2. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. Júlio César domina para o time do Guarani, se manda no campo de ataque, levantou a bola na área para Bidu, chega Celcinho. Tira, joga para fora, para a linha lateral. Se fecha o time do CRB. Guarani vai para cima. Vem para arremesso lateral pela esquerda. Bidu está autorizado para fazer a reposição. Alteração. Vai fazer a alteração o CRB. Tá saindo o Reginaldo Lopes. Tá indo embora para a entrada do Calisson. Calisson com a número 18, Batista. Entrando o Calisson. Camisa número 18. Tá entrando também o número 15. Número 15 é o Claudinei. Isso, o Claudinei tá entrando. Já confirmo quem vai sair no CRB, Batista. Mas o importante é quem entra, entendeu, Marquinhos? Quem sai depois é outro problema. É verdade, você tem toda a razão, Batista. Bidu, domina, rolando para Bruno Silva. O Guarani ataca, Lucão do Break, pé direito, bateu, pegou, largou, Diogo Silva, a bola veio quente do Lucão do Break, bateu de fora da área em 2 tempos, Diogo Silva pegou. E a primeira oportunidade que ele teve para virar a bola, fez assim, né, o Lucão do Break. Saiu Martin, Batista, Martin, número 5, foi embora, entrou o Claudinei com a número 15. E quem tá curtindo a Bandeirantes, mandando um abraço para você, é Gilberto Moreno, o Giba, Batista. Tá lá no Clube Andorinha, todo mundo ligado em você. Tá mandando um abração, o Giba, Batista. Grande Giba. Giba, que um dia foi prefeito do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Gilberto Moreno.
E aqui vai sair cartão, uma falta feia, hein? Bidu perdeu o tempo da bola, cometeu a falta, tomou cartão amarelo, Marquinhos. E o Bidu não estava pendurado. O reserva dele no banco, ele sim, mas o Bidu não estava pendurado, Batista. Falta pela como direita. Que é o nome do 18 aí do CRB? 18 é o Calisson. Aí perguntaram pra ele, por que o seu nome é Calisson? Aí ele falou assim, é porque meu pai gostava de tomar uns Calisson de vinho. Vou rir pra não perder o amigo, hein, Batista? Essa pegou no baço. Meu Deus. E vem Bressan, cobrou falta, levantou na área, sai Gabriel Mesquita, tira, a bola voltou com o Eric, ele dominou o pé direito, levantou na área, subiu desviando de cabeça, a bola vai embora, pra fora pela linha de fundo, Gum, desviou, ela saiu, é tiro de meta e desabou Gabriel Mesquita. Ô Batista, Oi, Gleger. Essa aí o Tigrão esfolou a cabeça do meu pai, viu? O meu pai, Venerino Batista, que Deus o tenha, falecido em 1991, ele tinha essa maneira de falar, né? Quando alguém falava alguma coisa assim, totalmente descabida. E aí ele falava, nossa, você esfolou a minha cabeça agora. Então, Tigrão, agora você esfolou a cabeça do meu pai. E olha lá o Gabriel Zorzinho, a coisa começou a apertar, o Gabrielzão Zorzinho. Não aconteceu absolutamente nada. Inclusive, ele dá essa trombada que vocês estão vendo. E aí ele volta lá, tá em pé, volta pro gol. Aí a bola é cabeceada pra linha de fundo, aí ele desaba. Olha lá, Zorzinzão, olha lá. Esse é discípulo de Zorzinho. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37,5, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 1, Ronaldo Alves, CRB 0. Nesse momento, o Guarani terceiro colocado, 19 pontos. Lembrando que sexta-feira o Bugre joga em Aracaju contra o Confiança às 19 horas. Alô, Rodrigo e família em Cosmópolis, o Emerson de Cotia, Lorival Simplício de Hortolândia, o Quilão Bugrino e o Elias Pereira da Cunha de Hortolândia. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Amarelo para Júlio César, não dá para tomar esse tipo de cartão, né, Batista? O que aconteceu? O Júlio César ficou segurando a bola, né, tentando ali segurar o adversário e aí tomou um cartão amarelo desnecessário, atacante do Guarani. Tem muito jogo, né, para ficar segurando aí, 38 agora. E deve ter uns 5 aí de acréscimo, então tem muito jogo. Se manda Celcinho, meteu a bola de perna direita na área. Vem bem lá atrás, Thales, tira de cabeça, a bola voltou na cabeça do Celcinho. Ele recua, vem chamando o Gum de perna direita, entregando para Caetano, quarto zagueiro. Vai evoluindo no campo de ataque pela meia esquerda para fazer o passe na frente pela meia esquerda para Romão. Pablo chega na marcação, tira. A bola caiu com o Andrigo de perna direita, levantou para Alan Victor Gum. Experiente, chegou o zagueiro e recuou para Diogo Silva. Sai jogando lá atrás o goleiro do time do CRB. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Romão vem pela esquerda, tenta levar Andrigo na marcação, a bola sai, é arremesso lateral. E amanhã na tela da Band, os donos da bola, 12:30, matéria completa, o jogo até aqui 1-0. Guarani vencendo no Brinco, mais uma. Guarani arrebentou o portão do G4, saltou lá dentro e tá lá aninhado. A bola sobra no campo de defesa, Alan Victor toca por dentro para Índio, volta a bola
bola com o Bidu, levanta ele perna esquerda, escapa Lucão do break para dominar. Ele gira em cima do próprio eixo, escapa da marcação, mas perdeu a bola, recupera, vem pro jogo, domina, Eric pela esquerda, rolou por dentro, vem pro jogo o time do CRB no círculo central com Renan Bressan, abriu pela direita para Celcinho, o time do Guarani se fecha, marca, cerca, recua, vem com, domina no campo de defesa, ele perna a direita, soltando para o Wesley, ele trabalha na perna canhota, inverte lá pela esquerda, vai saindo no campo de defesa, Caetano faz o passe, lançou para Eric, volta no Caetano, Caetano para Eric, Eric domina, recebe a marcação apenas à distância do Bruno Silva, bola recuada, vem com Wesley, ele domina soltando para Renan Bressan, Índio chegou no bote, perdeu o tempo da bola, foi driblado, Eric dominou, rolou, vem pro bola, pé canhoto, bateu firme, bateu de perna canhota, Calisson foi embora para fora, pela linha de fundo, subiu, saiu, tiro de meta para o Guarani bater. Ele teve a tranquilidade para ajeitar a bola e depois bater, né, Batista? Porém, com muita força, pegou muito embaixo, a bola saiu, tiro de meta para o Guarani. Esse Calisson subiu com o América Mineiro ano passado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo do novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, quase 42, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, brinco de ouro, Ronaldo Alves de cabeça. Bola é cruzada em cobrança de falta por Regis. Guarani 1, CRB 0, Edu Pinheiro. Olha, gol do Avaí, Getúlio, marca no finalzinho, Getúlio, hein? Avaí 2, Confiança 1, 21h30, tem Curitiba e Vasco. Um abraço para as Bugrinas em Ação, grupo Bugrinas em Ação, especial para Natália Moreira, diz aqui o Arietson, vizinho aqui da Band. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas que legal, e tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito, muito mais economia. Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Cimando o time do Guarani pela esquerda, Alain Victor saiu da marcação, entrou na área, levou mais um, mas o terceiro chegou para tirar. Toca a bola lá dentro da grande área, Celcinho sai jogando, levanta a bola de perna direita, vem lá atrás, afasta Ronaldo Alves de cabeça, mandou na entrada da grande área, mas a bola pingou na frente do Lucão do Break, ele até agradeceu. Mas ela pingou e passou por cima, penteando os cabelos do Lucão do Break. Sobrou com o Diogo Silva, o goleiro do time do CRB. 1-0. Vai agora, daqui a alguns segundos, o jogo vai entrar nos acréscimos. Guarani vencendo a partida. Domina o time do CRB, que agora, neste momento, vai com o time inteiro no campo de ataque. Eric está pela direita. Ele recolhe, recua. Chama lá dentro do círculo central. Vem Claudinei, dominando camisa 15, entregando para Caetano. Empurra para Wesley. Lançou no campo de ataque pela ponta canhota. Vem Romão, balança o corpo, tenta a saída, vai pro solo, o árbitro parou, marcou a falta, é uma falta perigosa, lateral da grande área. A falta foi do Bruno Silva,
Capitão do Guarani veio por trás. Pablo só cercava o lance, mas o Bruno Silva veio por trás e cometeu a falta. É falta para o time do CRB. Vem para a bola Renan Bressan. Zagueirada do CRB vai lá para dentro da grande área. Guarani tem uma barreira apenas com 2 homens. Júlio César e Andrigo. Guarani todo precavido. Vem para fazer a cobrança, vai tomar a posição, partiu Bressan, pé direito, levantou na área, Bruno Silva, tira, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, há uma discussão imensa, Thales vai discutir com o árbitro dizendo que o último toque foi do jogador do time do CRB. Escanteio, o árbitro marcou. Escanteio cobrado, a bola levantada. Subiu o Gabriel Mesquita. Subiu, pega firme. Todo amarelo, Gabriel Mesquita na partida de hoje. Parecendo um imenso tubo de mostarda. 1,91 m, portanto haja mostarda dentro desse vidro, hein? Mostarda, é o tipo do negócio que eu não gosto também, hein? Você não gosta, Batista? Ah, não gosto não, é meio ardidinho, né? Mostarda é bom. Entendi. Se for assim, uma fraldinha com mostarda, até que vai legal, né? Mas aí não é a mostarda, é a fraldinha, né? E aquele filé de tilápia com mostarda? Aí eu até suporto a mostarda, né? Olha, Júlio César está, neste momento, acometido de câimbras. É aquele gesto característico que empurra a ponta da chuteira para frente. E ele está, neste momento, está ali, né? Estatelado no gramado e o Guarani já prepara uma alteração, Marquinhos. Renanzinho vem aí, número 35, Batista, em lugar do Júlio César, que acabou sentindo esta cãibra. O Batista, assim, no finalzinho, né, do exercício, da partida, alguma vez você já sentiu cãibra, Batista? Sim, eu até, assim, penso nisso, né, quando você faz esse tipo de pergunta. Porque eu comia muita banana. Ah, entendi. Então esse é o tipo de lesão muscular que eu não tinha na minha época, né? Não tinha esse tipo de lesão, porque você sabe que a banana, ela tem muito potássio. Sim. Assim como o abacate. Então lá, morando na roça, lá às margens do rio Tibagi, muitas vezes o alimento que se tinha era banana e abacate. E nada mais. Claro que na época lá que podia pescar, tinha o peixe também, que a gente comia o peixe e tudo mais, né? Era muito legal, muito bacana, mas a vida não era fácil. E olha o Alan Victor marcando a saída de bola, cometeu uma falta, o árbitro parou, marcou a falta no campo de defesa. É falta para o time do CRB, 48. Vamos até 50, faltando menos de 2 minutos para acabar. Time do Guarani vai conquistando uma vitória importantíssima, verdadeiramente excepcional. Primeiro porque a vitória é em casa, e vencer em casa é uma coisa que o Guarani estava com enorme dificuldade. E também porque com esta vitória o Guarani arregaça o portão do G4 e pula lá dentro. Tá lá o time do Guarani, o terceiro colocado. Domina, vem Lucão do break, soltando para Andrigo. O Andrigo perdeu a bola, mas o Índio veio por trás, meteu o pé canhoto e olha, tá caído, hein? Lucão. Tá caído o Lucão do break, tá sentindo a perna, leva a mão na canela, o árbitro vai lá. Fala, seguinte, nada a ver, hein, meu? Vamos. E o árbitro vai dar a posse de bola para o time do CRB. CRB tinha a posse de bola, de acordo com a regra. A posse de bola volta para o time que tinha a posse de bola. Levantamento no ataque, Bidu. Vem de cabeça, afasta, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Celcinho, cobra para o time do CRB. Time do Guarani vem, portanto, para a terceira vitória consecutiva. Hoje a assistência foi do Regis, a quarta assistência dele na Série B, a Bezona. E o gol de Ronaldo Alves de cabeça, primeiro gol do zagueiro com a camisa do Guarani. Não tem pressa, vem Bidu para fazer a reposição, o tempo passa. 49-50, vai acabar. Uma vitória importante
time do Guarani marcou o gol e depois partiu para o sofrimento e conseguiu segurar o time do CRB. Um esforço prazenteiro do Guarani que soube sofrer. Vai acabar. Acabou! Pode subir o hino do Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Ronaldo Alves de cabeça. Estufou o barbante do CRB. Mais uma vitória. O time do Guarani é o terceiro colocado. Guarani arrebenta, arregaça, estoura o portão do G4. Pulou lá dentro e se abolotou para não sair mais até o final da Série B Abezona, com o ascenso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Termina o jogo no estádio Brinco de Ouro e vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Marcos Luiz. Ouvindo aqui o Eric, que já jogou no Guarani, Edu. A gente fez um belo jogo. Só que é jogo de 6 pontos, né? Acontece nos detalhes. Eles aproveitaram a melhor oportunidade e agora é levantar a cabeça. A gente tem um jogo importante em casa e continuar a nossa batida. Eric, que um dia foi atacante da equipe do Guarani, não deixou saudades. Hoje é jogador da equipe do CRB. Aliás, uma conversa muito legal ali do jogadores que já atuaram juntos, né? E ali está o Thales também. O Bruno Silva é o zagueiro do Guarani, o capitão do time, que daqui a pouco vai falar sobre esta vitória importantíssima da equipe dentro do estádio Brinco de Ouro. Aliás, Bruno Silva, mais uma vez, mantendo a regularidade. Atleta que é o capitão, homem de confiança do técnico Daniel Paulista, ele que não poderá contar com o Rodrigo Andrade para a partida de sexta-feira contra o Confiança. Tá faltando essa sequência, a gente estava trabalhando desde o início forte, firme, sempre focado, e a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia conseguir essa sequência. Agora manter o pé no chão, continuar trabalhando firme e forte, que tem muito campeonato pela frente ainda. Lembrando que o gol do Guarani foi marcado pelo Ronaldo Alves, zagueiro do Bugre. 1-0, o Guarani venceu e ponto final, Edu. E anote aí, foi a terceira vitória seguida. Guarani entra no G4, já explico. Acabou Avaí 2, Confiança 1, 20h30, Curitiba e Vasco, Londrina e Operário, Vitória e Sampaio Correia. Então vamos lá, classificação puxando aqui, Guarani terceiro com 19, mas aguarda os resultados do Sampaio Correia, do Vasco e do Goiás, né? Para saber se fica no G4, mas em que posição ou se será ultrapassado. Lembrando que o Sampaio Correia pega o Vitória, daqui a pouco 20h30, lá em Salvador. Deixa eu ver o que mais aqui, eu falei do Vasco. O Vasco joga com o Curitiba em Curitiba, 21h30 também começando. E o Goiás joga amanhã no Rei Pelé contra o CSA. Então, Goiás, o Vasco e Sampaio Correia. Curiosamente, esses três jogando fora de casa. Muito bem, Guarani 1, CRB 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Bom, o Guarani diminuiu muito a intensidade, Edu e meus amigos da Bandeirantes, no segundo tempo, mas também não correu riscos não, né? Gabriel Mesquita fez ali uma defesa mais de plástica, tal, como diriam os nossos antepassados do rádio, fez pose para as objetivas, né? Fez aquela ponte, mas um chute fraco e nada mais que isso. Então o CRB tentou cercar, mas o Guarani protegeu muito a sua entrada de área. O próprio Índio, que sempre é muito questionado, hoje entrou forte na marcação, encurtando os espaços. Aí Bruno Silva, também muito eficiente na marcação. A volta dos homens de beirada, o Júlio César, enquanto esteve em campo, e o Bruno Sávio também. E depois os jogadores que entraram, executando essa mesma função. Então, na verdade, eu esperava o Guarani um pouco mais vertical, e não se preocupando em garantir o resultado tão cedo. Não que tenha praticado antijogo, nada disso, mas o Guarani não se expôs. Então ia na boa,
teve sim a oportunidade para fazer o seu segundo gol, não fez, e quando o jogo atingiu a perigosa marca de 30 minutos, o Guarani não se expôs mais. Então ele só ia rigorosamente na boa, mas deixava uma compactação de marcação muito importante para não sofrer o contra-ataque ganhando o jogo. Que seria uma temeridade e seria um erro estratégico o Guarani ganhando o jogo, tentar fazer o segundo, mas se expor e dar o contra-ataque para o seu adversário, estando ele, Guarani, na frente. Normalmente você se expõe ao contra-ataque quando você precisa, né, adiantar todas as suas linhas e agredir o adversário. Aí pode perder uma bola, tomar uma bola rápida nas costas e sofrer o gol. Mas como o Guarani vencia, ele ia, mas deixava sempre uma linha de segurança, de marcação, encurtando todos os espaços da equipe do CRB. E aí é que está o pulo do gato. Porque o CRB, com a bola nos pés, ele não conseguiu propor o jogo. O CRB, com a bola nos pés, ele não conseguiu envolver o time do Guarani. E, erroneamente, a estratégia do senhor Alan Al era entrar com a bola por dentro, uma bola centralizada onde mais o Guarani congestionava. Então ficou muito fácil da gente entender que ou o Guarani ia e tomava uma bola comprida de contra-ataque, ou não sofreria o gol nem até amanhã cedo. O jogo foi até 50 minutos e ficou aquela bola espremida ali, o CRB tocando curto de lado e para trás, não encontrando espaços no ferrolho de marcação, no posicionamento de marcação que o Guarani estabeleceu. Então, aparentemente, 5 de acréscimos, sufoco, apenas 1-0, correu riscos. Não, nada disso. Uma administração de resultado muito tranquila, consciente, sem se retrancar, sem recuar demais, sem abdicar de jogar, mas sem se expor. Foi esse o jogo que eu vi no segundo tempo, sobretudo depois que o Guarani perdeu alguns jogadores fundamentais por desgaste físico, como os casos de Bruno Sávio e de Regis. E também perdeu por precaução o cara que é o motor do time, que arrasta a bola para frente, que aparece como surpresa, que é o Rodrigo Andrade. Então o time ficou meio que debilitado do ponto de vista técnico. Ficou sem aquela condição de ter 2 ou 3 ou até 4 jogadores que pudessem desequilibrar, que pudessem envolver e que pudessem claramente alavancar o segundo gol. Quando o time ficou meio que comum, ficou um time apenas guerreiro e batalhador, mas sem individualidades que pudessem sobressair diante dos demais, aí o time foi um time inteligente, que não se expôs, que não trouxe o adversário para cima de si, que tratou de marcar com muito vigor o adversário na sua linha média e, obviamente, em função disso, levou o jogo com a vantagem mínima de 1-0, com muita tranquilidade até o final, para mim, num resultado justo, para mim, num resultado que explica aí, de certa maneira, o que foi o jogo como um todo e que poderia ter sido maior, tivesse o Guarani no primeiro tempo um pouquinho mais de apetite para finalizar, para poder, na primeira etapa, ter transformado a sua superioridade, que foi muito flagrante e foi para mais do que 1-0 na primeira etapa. Já no segundo tempo, não. Um jogo equilibrado, com o CRB tentando e não produzindo ofensivamente praticamente nada, e o Guarani indo, mas indo sem dar espaços, indo sem se expor, indo sem correr riscos. E aí administrou com tranquilidade e ganhou 3 pontos importantíssimos que rendem, entre outras coisas, o seu ingresso no tão cobiçado G4 da Bezona 21, Edu. Boa, Tigrão, boa. Olha, abraço aqui. Tem um comentário aqui dizendo que o Bidu monstro e o que o Davó, para vocês terem um pouco mais de paciência, que ele tem uma função tática importante. Ele segura o adversário e abre espaço aí para o Bruno Sávio. Vamos lá. Olha, Libertadores
Terminando, Boca 0, Atlético Mineiro 0, Cerro Porteño 0, Fluminense 2. Em finalzinho no Paraguai, tá dando Fluminense, 21h30 tem São Paulo e Racing. E na Sul-Americana, finalzinho lá no Equador, LDU 0, Grêmio 1 e 21h30 América de Cali e Atlético Paranaense. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Guarani 1, CRB 0. Olha, Edu, assim, eu tava inclusive dizendo durante os dias aí que antecederam a partida, né, que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito da estratégia de jogo do Daniel. Ele joga para 3 pontos, né, independente do que aconteça, independente do que é a estratégia de jogo do Guarani. E tem dado muito certo, né, bati muito nessa tecla hoje no Bandeirantes Esportiva, no início da jornada, dizendo... Eu quero ficar de olho aqui na estratégia do Daniel Paulista. E fez por onde foi lá, fez 1-0, né? Fechou as linhas, bloqueou a entrada do CRB, que tem um bom time, que tem um meio de campo interessante, tem jogadores de frente interessantes, só que nós temos aqui realmente que enaltecer a participação dos 2 zagueiros, participação do seu Bruno Silva, que é importantíssimo, né? Os 2 laterais, o Pablo, aparecendo pouco ao ataque, mas na recomposição sempre muito bem posicionado. O Bidu também, né? Então, Edu, a recomposição de Júlio César, a recomposição de Bruno Sávio, né? Onde fecham ali a segunda linha. O Regis, na minha opinião, muito marcado, né? Tentou, saía, buscava, mas o CRB, o Alan Al conhece o jogador, né? Então, neutralizou ali, tentou, na verdade, neutralizar. O que mais importa é isso aí, ó. Guarani 1-0, Guarani no G4, terceiro colocado, 19 pontos. Agora, nesse momento, o Guarani está a 5 pontos do líder, do Náutico. 5 pontos do líder em terceiro colocado. Claro que ainda tem a rodada, mas não interessa. O Guarani está fazendo o que tem que ser feito, jogando e ganhando. E parabéns ao Daniel Paulista, mais uma vez, ele surpreendeu aí com a estratégia de jogo. Se lembra no jogo do Brusque? O Guarani foi com tudo pra cima, já fez o resultado no primeiro tempo, segundo tempo só, né? Hoje, um jogo muito mais difícil, né? O CRB tem muito mais técnica do que o Brusque, e o Guarani foi lá, fez 1-0 e neutralizou as jogadas, e neutralizou a evolução desse time do CRB e segurou o resultado até o final, sem correr riscos, como disse o Tigrão. Então, eu acho que assim, nós temos que realmente dar os parabéns ao Daniel Paulista, que vem fazendo um trabalho espetacular à frente do Guarani, com estratégias de jogo diferentes, com mudanças táticas dentro da partida, né? O Guarani vai jogar contra o CRB, joga de uma forma. Vai enfrentar o Londrina fora, joga de outra. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, joga de outra. E é isso. Futebol moderno é isso. É isso. Futebol moderno é isso aí que está fazendo o seu Daniel Paulista. Parabéns ao Guarani, parabéns aos jogadores também que entenderam e estão executando da melhor forma possível. Então o Guarani realmente fez uma partida legal, assim, regular, uma partida regular. Porém, no resultado, uma partida ótima, né? Ganhou e passou o CRB e já é o terceiro colocado da Bezona, Edu. Meus amigos da Bandeirantes, fica aqui o convite para o nosso jogo aberto que vem aí com várias atrações. Vamos eleger aí o craque do jogo, tem o gabarito, jogador por jogador, tem a coletiva do Daniel Paulista, né? Então é o seguinte, o Guarani volta a jogar na próxima sexta-feira lá em Aracaju contra o Confiança às 19h e a Ponte joga sábado às 8h30, Ponte Remo aqui no Majestoso, tá bom? Muito obrigado a você de Ribeirão Preto, AM 1270, você no radinho aqui de Campinas e região, AM 1170, você do YouTube, do Facebook, o nosso muito obrigado, hein? Aqui fechado, Guarani 1, CRB 0 e amanhã, Campinas 247 anos. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! É o Regis quem se prepara. A arma aperta a canhota. Pablo também fica por ali. Guarani adianta suas fileiras. Regis, pé canhoto. Levantou na área. Subiu o toque de cabeça. É gol! 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 Minutos passados, primeiro tempo. Ronaldo Alves de cabeça mandou a bola no fundo do gol. Regis cobrou de forma magistral a falta da lateral do campo, meteu o pé canhoto, levantou em cima da defesa do CRB na entrada da pequena área, subiu, foi lá em cima. Ronaldo Alves e testou bonito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez cabeçada fatal, cabeçada letal, mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Ronaldo Alves, 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 camisa 22. O jogo no brinco, Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você viu a forma que o Regis bateu na bola? A inclinação perfeita do corpo, a velocidade ideal da bola, como se fosse com as mãos. Ele colocou a bola na cabeça do Ronaldo Alves. E olha que o gol zagueiro do CRB é experiente. Foi no segundo andar o Ronaldo Alves. Não deu pro Diogo Silva, o goleiro. Abre o marcador a equipe do Guarani. Ronaldo Alves foi na rede. 1-0, o Guarani tá vencendo no brinco. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Alô, Joel da Vila Boa Vista, um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho. Vamos, senhores, atenção às suas apostas, o craque do jogo, Batista, Tigrão, Zorzinho, Marcos Luiz. Alô, Batistão, diferente hoje, eu vou começar com você, hein? Pra ser diferente, eu vou começar com você e o craque do jogo. 1, 2, 3, o craque do jogo. Ô, Tigrão, palpite é seu aí, o craque do jogo. O craque do alguma jogo. Coisa com o Batista aí? Será que perdeu a... Foi no banheiro, mas perdeu a pinça, não tá conseguindo lá. Deixa eu ver, não, pera, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no grupo se não tem nenhum recado, deixa eu ver. Edu. Olha lá, voltou. Perdeu a pinça. Aê!
Aê! Sensacional! Oi, Batistão, o craque do jogo. O craque do jogo, Edu, vou votar no Ronaldo Alves. Ele, além de ter marcado o gol, né, foi muito seguro lá atrás, no cinturão de marcação. Guarani, uma linguagem moderna do futebol. Soubemos sofrer. O Guarani nem sofreu, né? Fez um esforço, mas foi um esforço prazenteiro e não ofereceu nenhum risco ao longo da partida. E deveu-se muito isso ao seu sistema defensivo, muito seguro. E para mim, então, eu fico com o Ronaldo Alves, o autor do gol, meteu de cabeça. O passe também foi genial, uma falta na lateral de ataque e o Regis de perna canhota levantou lá dentro e ele subiu muito, ele já é grande, é um zagueiro grande, mas subiu muito e testou de cima para baixo, belíssimo gol de cabeça e para mim o craque do jogo, nota 8, conceito bom pra ele, viu, o Edu? E pra você, um grande abraço, uma honra ser o seu plantão nesses 19 anos de Band, você completando na próxima quinta-feira, hein, Batistão? Um abraço, até a próxima! Verdade, é isso aí, quinta-feira, 19 anos de Band e amanhã quero desejar já a partir de agora os parabéns a Campinas. Eu não sou campineiro, recebi o título de cidadão campineiro. Conto essa história numa coluna, né, numa matéria. O Correio Popular me convidou para escrever a minha história sobre a minha chegada aqui em Campinas. E essa história sai nas páginas do Correio Popular de amanhã. Quem puder comprar o jornal ou então ver pela internet, estará lá, portanto, contando a história. Campinas me recebeu no primeiro momento, né? Como todo forasteiro aqui, tive enormes dificuldades, mas depois me abraçou de uma forma doce e estou aqui há 37 anos com muito prazer e agradecendo demais essa cidade fantástica e maravilhosa que escolhi para viver, para trabalhar, para criar os meus filhos e agora estou vendo também o meu neto que está crescendo, está com 7 anos, Felipe, meu neto! E assim dou aqui os parabéns a essa metrópole que é uma capital sem ser capital, mas que está na sua extensão territorial e populacional acima de 15 capitais. Campinas é tudo de bom, parabéns Campinas, 247, né? Isso, 247. 247 anos. Isso, 247. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva, hoje vitoriosa, muito bom fazer as vitórias dos times de Campinas e hoje foi uma jornada vitoriosa. Um abraço, Edu! Pra você também, você merece, querido amigo, merece isso e muito mais, né? Esse espaço que você tem no Correio Popular para contar a tua vida e escrever sobre coisas do futebol também. Então vamos lá, Guarani 1, CRB 0, Ronaldo Alves, o voto do Batista. Oi, Jorginho, vamos lá. Segundo voto. Pelo gol, Ronaldo Alves. Oi, Tigrão. Olha, é bom voto e pelo gol não teve nenhum grande destaque, mas ele fez o gol. Importante, a vitória. Mas quem jogou uma barbaridade, ganhou todas e vive um momento espetacular, foi o Thales. Para mim, o voto é de Thales, o craque do jogo. Thales, zagueiro, voto do Tigrão. Guarani ganhou, mas até agora votos de zagueiros. Marcos Luiz. Sim, Thales. Para mim, o craque do jogo, nota 6, Edu. Então deu empate, hein? Deu empate. Thales e Ronaldo Alves. Né? Considerado aí os craques do jogo, porque o Tigrão votou no Thales, o Jorginho votou no Ronaldo Alves, né? Até nisso deu empate nos comentaristas, o peso é maior, mas empate comentarista, então o Ronaldo Alves e o Thales são eleitos aí no nosso quadro do o craque do jogo, ambos, portanto, com destaque nessa vitória. Guarani 1, CRB 0, daqui a pouco Daniel Paulista, a coletiva, agora 21h20. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra.
Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml, 2,99. Picanha Fribordog, peça vácuo, 69,95. Suco Pomares laranja, 1 litro e 700, 12,99. Ofertas válidas até dia 21 de julho. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, no brinco o Guarani começou com Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, que é o capitão, Rodrigo Andrade, Regis, Júlio César, Davó e o Bruno Sávio. Pablo foi para o jogo porque Diogo Matheus está suspenso, né? Vamos lá, primeiro as alterações, 18 do segundo tempo, saiu Rodrigo Andrade, entrou Índio e saiu Davó, entrou Andrigo. Depois, a 29 segundo tempo, mais duas, hein? Saiu Regis, entrou Lucando Break, saiu Bruno Sávio, entrou Alan Victor. E depois, aos 47, Júlio César com cãibras, saiu, entrou Renanzinho, a equipe do técnico Daniel Paulista. O CRB com Diogo Silva, Reginaldo Lopes, depois Calisson, Gum, Esponte, Caetano e Guilherme Romão, Martan, depois Claudinei, Jean Patrick, Esponte, depois Wesley, Evandro, depois Celcinho e Renan Bressan, Eric, ex-Guarani e o Vitão, depois Alan. A equipe do técnico Alan Al, ex-Guarani também, Alan Al. O árbitro Diego da Silva Castro, do Piauí. Olha, 3 cartões amarelos e os 3 para os bugrinos, Rodrigo Andrade, Bidu e Júlio César. O gol você ouviu aí do Ronaldo Alves aos 26 do primeiro tempo. Aqui a ficha técnica de Guarani 1, CRB 0 em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Bom, nossos analistas não foram grandes defesas, né? Mas olha, tem umas que eu até nem tirei, Jorginho, nem tirei. Mas o resumo do resumo, tem aqui, ó, vamos lá. 16 minutos do primeiro tempo, estava 0-0. Um chute de quem, hein? O Júlio César. O Júlio César lá no gol de entrada. Foi, Batistão. Tira, domina, solta o jogo na frente para Júlio César. Partiu, levou por dentro na perna direita. Uma bomba! Defendeu Diogo Silva. E na sequência o zagueiro tira. Arremesso lateral, Pablo. Ele defendendo, rebatendo para frente, mas não tinha ninguém do Guarani. A zagueirada atirou. Mas vamos lá, senhores. Segunda proposta, finalzinho do primeiro tempo. Já estava 1-0. É a vez do Gabriel Mesquita. O Gum tentou fazer o gol aí. Gum, oi, Batistão, vamos lá. Guilherme Romão, autorizado, lateral canhoto. Vai repor lá dentro da grande área, usando a força do braço. Lançou lá pra dentro, voltou, Vitão, pé direito, bateu, catou, largou Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita
Mesquita, bola quente, a batida, a entrada da área. Ele soltou, rasga a defesa, tira. Sim, o Gum estava na área, mas foi o Vitão, né? O Vitão que tentou fazer. Vamos lá. Terceira proposta e a última, 2 minutos, segundo tempo, Jean Patrick, de fora da área. Vamos, Gabriel Mesquita. E arrumou para Jean Patrick, pé canhoto, uma bomba. E defendeu Gabriel Mesquita. Uma pancada, ele perde a canhota de longa distância do Jean Patrick, subiu, encaixou. Muito bem, encaixou, essa é a palavra, ele encaixou, não foi tão difícil assim, né, mas, sei lá, esse chute a gente viu também, Zorzinho, depois a bola ia sair. Ela ia fazendo a curva pra fora, né? Aquela hora não deu pra ver, mas você sabe que eu vou ficar com essa daí, sabe por quê? Porque eu não gosto, eu sempre, dar rebote, eu não gostava muito não, inclusive quando eu fui treinador de goleiro, sempre cobrava muito. Aí o Marquinhos, que acompanhava o dia a dia lá, vai saber disso. O goleiro que dá rebote é complicado, né? Porque você dá uma nova chance ao atacante. Então eu vou ficar com essa defesa. As defesas não foram tão difíceis, o grau de dificuldade bem pequeno, mas essa pela segurança do Gabriel Mesquita, foi uma defesa até que ficou bonita, né? E quando se segura a bola é melhor ainda. Então, e olha, e outro detalhe, hein? Me fez lembrar um cara que jogou com essa mesma camisa do Guarani. E na curva também não dá pra definir, né, Greg? Ele tem que defender. Tem que defender, Ele não tá sabendo. Não tá sabendo. Você olhando depois, a gente sabe que ia sair, ia raspar. Fácil, né? Mas na hora tem que pegar, ele pegou. Exatamente. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Essa defesa lembrou realmente um cara que jogou com essa mesma camisa aí. Tobias. Grande Tobias, década de 70. Vamos lá, lance 5. Essa foi a defesa do jogo. E arrumou para Jean Patrick, pé canhoto, uma bomba. E defendeu Gabriel Mesquita. Uma pancada, ele perde a canhota de longa distância do Jean Patrick, subiu, encaixou firme no ar. Olha, meus amigos, na Libertadores terminou Boca 0, Atlético Mineiro 0, Cerro Porteño 0, Fluminense 2, já começando Fluminense e Racing, aliás, São Paulo e Fluminense já no Morumbi. São Paulo e Racing, isso, obrigado, Zorzinho. 21h30 começando na Sul-Americana, encerrado LDU 0, Grêmio 1 e daqui a pouco começando América de Cali e Atlético Paranaense. Na Série B, Vila Nova 0, Brasil de Pelota 0, Avaí 2, Confiança 1, aqui Guarani 1, CRB 0 e daqui a pouco começando Coritiba e Vasco, Londrina e Operário, Vitória e Sampaio Correia. E também daqui a pouco tem a coletiva do Daniel Paulista, agora 21h28. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão.
Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café Pilão, 500 gramas, 11,99. Cerveja Mistel, 269 ml, 2,29. Só 1,99 para cliente Taquaral Mais. Fundi Tirolês, 400 gramas, 21,90. Ofertas válidas até dia 21 de julho. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho. Qual o conceito seu para Guarani 1, CRB 0 e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, melhor o primeiro tempo, jogo regular. E para você, Tigrão? Apenas regular o jogo, mas indiscutivelmente muito melhor o primeiro tempo. Gabriel Mesquita não fez grandes defesas. Aliás, o jogo não teve assim grandes defesas. Mas e aí, Zorzinho? Mas você sabe que eu gostei de bolas alçadas, sempre saiu, sempre com qualidade. Inclusive teve uma no finalzinho ali que ele foi lá em cima, segurou, gostei. Segurou o jogo, agora tinha que segurar. Isso tem que ser isso mesmo. Gabriel Mesquita tem evoluído junto com a equipe do Guarani, conceito regular para ele hoje. Tigrão, na lateral direita, Diogo Matheus. Suspenso foi pro jogo o Pablo, né? O Pablo fez um corte importante a 44 do primeiro tempo, na primeira vez que o CRB, de fato, no primeiro tempo, tentou agredir o Guarani, ele cortou, né? A bola ia para a pequena área, um corte providencial, e a 9 do segundo tempo, o Pablo, ele tentou fazer um gol, o Regis passou para o Bruno Sávio deu um toquito para o Pablo, ele demorou para chutar, quando chutou, bate na marcação e foi para escanteio. E o Pablo, hein, Tigrão? Uma partida tranquila, bem postado na marcação, teve esse lance importante de bloqueio aí, tirando uma bola perigosa. E ofensivamente demonstrou, né? Muito tempo sem jogar, falta de ritmo. Esse lance que ele recebeu essa bola encostada aí para chegar batendo, ele foi querer fazer o corte por dentro, para mim errou. Mas detalhes, apenas detalhes do jogo, uma atuação regular, sem nenhum comprometimento. Vamos lá, Zorzinho, Thales e Ronaldo Alves. Ronaldo Alves fez um gol numa cabeçada, né? Fez o gol e o Thales... Enfim, eles foram os destaques, foram os craques do jogo. Não tem como dar outro conceito, né? Eu também concordo, eu acho que eu dei pro Ronaldo Alves só pelo gol, né? Que trouxe a vitória pro Guarani, mas sou fã do futebol do Thales, acho muito seguro, né? Mantém sempre uma regularidade nas partidas. Bom pros dois, os dois craques do jogo. Ô, Tigrão, tem um ouvinte que no final da partida aqui, nós estamos aqui no seu comentário, ele falou a respeito do Bidu, gostou muito do Bidu, o Bidu impecável. Você concorda com o conceito do Bidu hoje, Tigrão? Também, mas exemplo do Pablo não comprometeu, mas não foi aquele Bidu, né, que vai lá, desequilibra e tal. É muito seguro hoje, procurou apoiar menos, mesmo porque o Guarani tinha vantagem, né? Mas também um conceito regular para ele. Vamos lá, Jorginho. Bruno Silva, capitão do time, volante. Como é que foi? Eu gosto do Bruno, protege a linha de zaga. Jogador que em alguns momentos faz ali um terceiro zagueiro. Tá muito bem ajustado, né? O Bruno Silva nessa posição. Mais uma vez, conceito bom para ele, Edu. Tigrão, o Rodrigo Andrade, ele saiu a 18 segundo tempo, já tinha cartão amarelo. O problema é que, cabeça quente, 39, primeiro tempo, o Regis teria sofrido uma falta, ele foi lá, empurrou o cara, não pode empurrar daquela maneira. Bom, enfim, o Rodrigo Andrade, volante do Guarani, o conceito dele. Tecnicamente muito bem, chegando, arrastando a bola para frente, verticalidade,
muito preciso na marcação e disciplinarmente precisa, né, colocar a cabecinha no lugar. Comprometeu a sua avaliação técnica com a sua avaliação disciplinar. Conceito regular seria melhor que isso, mas a parte disciplinar deixou a desejar e ele prejudica o Guarani num jogo importantíssimo contra um time que vem relativamente bem na competição, na próxima sexta-feira lá em Aracaju contra o Confiança. Vai fazer muita falta. Vem índio Siebert por aí. Vem aí índio Siebert. Culpa de quem? Do desequilíbrio do senhor Rodrigo Andrade. Da sua falta de um pouquinho mais de profissionalismo e, claro, de controle da parte disciplinar. Conceito regular. Ô, Jorginho, o Regis, hein? O Regis que bateu a falta para o gol de cabeça do Ronaldo Alves. A maneira como ele bateu na bola, essas e outras, conceito do Regis. Estratégia, né? Estratégia, batida. O Regis tem batida de diversos jeitos. O cara que coloca a bola onde quer. O cara que ditou o ritmo da partida, enquanto aguentou, né? Porque hoje ele cansou, estava jogando num setor ali muito povoado. Mas o Regis, sem dúvida nenhuma, é o craque desse time. Conceito bom para ele. Ô, Tigrão, o Júlio César, devido a umas alterações, você disse que até mudou de lado, né? Foi pro lado direito, em determinado momento. Ele chutou. Errou. Dentro da área, de repente aquele passe final não saiu como deveria. Júlio César saiu no finalzinho, o conceito dele. Mas é aquela velha história. Ele é muito importante para fechar o espaço ali, naquele lado esquerdo, né? É um cara que tem uma noção muito boa de tempo, de espaço. É um cara que consegue preencher a chegada do lateral adversário. É um jogador tático. E hoje eu fiquei com a sensação, tem pênalti pro Vitória. Esse resultado é péssimo para a Ponte. A 7 minutos do primeiro tempo no Barradão. Uma bobagem do goleiro lá, saiu, deu uma trombada, mas vamos lá. O Júlio, eu fiquei com a sensação de que ele recebeu alguma orientação do treinador. Júlio, clareou, bate, pô. Tá faltando o seu gol. Clareou, bate. Hoje ele insistiu bastante e olha que andou bem. Esse chute aí de uma das defesas candidatas à defesa do jogo, ele foi executado pelo Júlio César. Conceito regular. Regular, Júlio César. Daqui a pouco a sequência aqui do gabarito do jogo. Vai entrar a coletiva do Daniel Paulista, é isso, Marcos Luiz? Daqui a pouquinho. Estamos monitorando aqui, Edu, né, a entrevista daqui a pouquinho do técnico Daniel Paulista. Enquanto isso, só pegar. Ô, Glega, vamos lá, só para participar. Você fala do Davó, depois o Davó, Bruno Sávio e Daniel Paulista. Davó, Bruno Sávio. Davó regular. Saiu a 18 manteve segundo ali uma tempo. regularidade. O Davó estava muito congestionado, né? Bruno Sávio foi bem no jogo. Conceito bom. E o Daniel Paulista vem fazendo um ótimo trabalho, vai falar agora aqui na Bandeirantes. Conceito bom pra ele, Edu. Um abraço, viu? Um abraço, Jorginho. valeu, Edu. Um abraço. Até a Um abraço a todos. Oi, Marcos Luiz. Coletiva do técnico Daniel Paulista. Vamos lá. Então, abrindo aqui já as perguntas previamente encaminhadas. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, depois do gol, o Guarani parece ter deixado um pouco o CRB jogar. Isso aí durou até mais ou menos os 25 minutos do segundo tempo, quando o Guarani voltou a ter um pouco mais o controle do jogo. Mesmo com seus pedidos de marcar em cima e de sair de trás, o time sentiu certa dificuldade nesse período de tempo. Você acredita que isso é normal ou algo a ser corrigido? Acho que as duas coisas. Eu acho que é uma coisa que a gente pode melhorar, mas a gente também tem que entender que o jogo ele é feito de algumas fases, né? E até o momento do gol, o Guarani era superior, né? Tinha mais posse de bola, jogava no campo do adversário, criava as melhores oportunidades, trabalhava bem a bola. E após o gol, aconteceu uma mudança que o CRB começou a sair mais para o jogo, e essa saída mais para o jogo do CRB mudou um pouco a dinâmica da partida. E a gente, ao mesmo tempo que isso, perdeu um pouco o nosso poder de marcação no aspecto de marcar mais no campo ofensivo, mas de qualquer maneira soube controlar também o jogo, marcando com as linhas um pouco mais baixas. O CRB também não teve nenhuma oportunidade clara de gol, a gente conseguiu controlar bem as ações, e após ali os 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe voltou a crescer dentro da partida, mesmo estando com as linhas mais recuadas, mas jogando de uma maneira muito inteligente, consciente também, conseguiu
em algumas transições, as oportunidades que poderia até ter construído um placar com um pouco mais de tranquilidade. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani fez um jogo de segurança, embora 1-0 sempre seja um resultado perigoso, né? Mas o Guarani, principalmente no segundo tempo, entendendo como estava a partida, foi fazendo um jogo de segurança? Olha, o Guarani ele tem começado a se mostrar uma equipe que está encontrando talvez uma maturidade, ela está encontrando uma consciência de jogo muito importante para se disputar uma Série B. Em determinados momentos, saber controlar essa ansiedade, não é só atacar e também não é só defender, mas esse equilíbrio é extremamente importante. A gente tem que destacar que enfrentamos hoje uma grande equipe que vem bem na competição, bem treinada, recentemente também eliminou o Palmeiras aí da Copa do Brasil, né? Tá num grande momento e a dificuldade do jogo ela ia existir. Então o Guarani soube jogar em cima desse adversário, procurou atacar os pontos onde nós entendíamos que iríamos ter vantagem, principalmente trazendo o Bruno Sávio e o Júlio César para jogar mais próximo do Davó na frente e não ficar preso único exclusivamente com as jogadas de beirada de campo, e em determinados momentos a gente conseguiu. Então, assim, a equipe está de parabéns pela postura, pela vitória, e vamos seguir trabalhando em busca de mais situações, mais oportunidades, mais vitórias aí, porque a caminhada é longa e bastante difícil. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Tanto contra o CRB como diante do Londrina, o Guarani venceu por placares mínimos. Como é que você analisa a capacidade de controle de jogo do Guarani? É dentro daquilo que você espera? E você acha que essa capacidade pode melhorar com o decorrer das rodadas? Não, é lógico que a gente sempre trabalha primeiro para alcançar as vitórias. E segundo, a partir do momento que você faz as vitórias, tentar ganhar cada vez jogando melhor. Agora, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as particularidades, né? Os adversários se portam também de maneiras também diferentes dentro da própria partida. Em momentos você está melhor, em momentos o adversário cresce por uma ou outra situação que acaba acontecendo dentro da partida. Mas, de uma maneira geral, o Guarani tem se portado muito bem, se portado muito consciente, vem adquirindo uma maturidade. Foi um placar magro, mas é uma vitória extremamente importante. O segundo jogo sem sofrer gols, o quarto jogo onde a equipe não perde, são 3 vitórias nos últimos jogos. Então, assim, a equipe vem crescendo, mas assim, a gente não pode esquecer que o que tem feito a equipe crescer é o trabalho, né? A dedicação de todos, é o empenho, é o que a gente faz no dia a dia, procurando sempre ser melhor. Vamos agora para Aracaju, focados, né, na nossa decisão, que é o jogo contra o Confiança, e seguimos dessa forma, fazer o nosso melhor sempre. Sabemos que a sequência é muito pesada, desgastante, a gente vê alguns atletas no seu limite, é uma situação que a gente vai estar sempre de sinal de alerta ligado para que a gente não tenha nenhuma queda de rendimento, porque a gente sabe que o desgaste é muito grande. O próximo jogo já é na próxima sexta-feira, a gente já viaja amanhã, mas muito feliz pela sequência e pelo que a equipe vem apresentando dentro de campo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você acha que o Rodrigo Andrade às vezes fica meio nervoso, toma cartões desnecessários, ou pelo fato dele ser um jogador de marcação, esses cartões são naturais? Eu gostaria que você falasse do seu time, né? Independente das peças, você tem variações de jogadas. Esse também é um segredo do Guarani e por conta dessa campanha que o time está fazendo na competição? Olha, primeiro assim, o cartão amarelo faz parte do futebol. Em determinados momentos a marcação ela tem que ser mais justa e o Rodrigo, como os outros jogadores de meio campo que são mais de marcação, eles estão expostos a esse tipo de situação, coisas que acontecem. Acho que é uma situação totalmente normal. É lógico que os cartões eles têm que se tentar evitar, lógico, para a gente ter sempre os jogadores todos à disposição, mas eles vão acontecer, é inevitável. Mas o que a equipe vem apresentando tem nos deixado bastante satisfatório, bastante satisfeito, porque a gente treina muito essas variações, né, para tentar ter diferentes modos de jogar contra adversários que se portam também de maneira diferente. A gente viu o CRB no primeiro tempo bastante defensivo, né, bem próximo
da grande área, né, num espaço curto de 30, 40 metros, e mesmo assim o Guarani teve em alguns momentos alguma dificuldade, mas mesmo dentro dessas dificuldades conseguiu criar alternativas de movimentação, como eu disse, né, a questão do Júlio Sávio vir mais por dentro, próximo do Davó ali, para a gente ter basicamente 3 atacantes por dentro. E isso faz com que a dinâmica do jogo se altere, né? Principalmente com as chegadas dos 2 nossos laterais, já que a gente deixa a liberdade para eles atuarem bastante ofensivos, né? Chegando sempre à frente. O Pablo chegou hoje algumas vezes, o Bidu também chegou no campo defensivo em condições de finalizar, em condições de achar um bom cruzamento. Então a equipe vem tendo um bom rendimento e como eu digo para eles, né? Tudo que está acontecendo é fruto do trabalho. E não ao acaso. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar se esforçando no dia a dia, porque é isso que está fazendo a gente conquistar bons resultados. Ah, pois não. Washington Melo, Rádio Central. Parabéns, Daniel Paulista, pela vitória. O Guarani pela primeira vez dentro do G4. Mas se considerar as chances que o Guarani teve no jogo, você não entende que 1-0 foi um placar magro? Até mesmo por indecisão, até mesmo preciosismo, o time não ampliou esse marcador. E gostaria que você falasse também das muitas faltas cometidas pelo Guarani, principalmente faltas laterais. Oportunidades na frente é tomada de decisão, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar criando, a gente estar ali. Eu acho que vai ter jogos que vai ter jogos que nós vamos aproveitar melhor essas oportunidades. Hoje, como aconteceu, a gente desperdiçou algumas oportunidades que poderia ter nos dado uma vitória mais tranquila, vamos dizer assim, para que não ficasse, né, nesse jogo de bolas alçadas do CRB no segundo tempo, chances de bolas jogadas dentro da área, bolas paradas, como você mesmo disse, que acaba ficando um jogo perigoso. Mas o Guarani soube controlar o jogo com a bola rolando. O CRB, não me lembro no segundo tempo de ter criado nenhuma oportunidade clara de gol. O Gabriel pouco trabalhou nesse aspecto. E eles viveram de bola parada, né? Situações que acontecem, é lógico que a gente pede, a gente tenta procurar evitar, mas o jogo ele é muito disputado, muito contato físico, o campo também molhado, muito rápido, isso dificulta, mas de uma maneira geral também a equipe cresceu muito no aspecto defensivo de bola parada, melhorou bastante, né? Tem conseguido cortar bastante os cruzamentos, e no aspecto ofensivo também a gente tem criado, além do gol de hoje, criamos algumas oportunidades, até mesmo na bola parada, que poderíamos até ter traduzido em mais gols. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. No segundo tempo, o CRB avançou suas linhas e o Guarani jogou no contra-ataque, perdendo grandes oportunidades. No final, você achou que faltou um pouquinho de experiência para o Guarani segurar a bola um pouquinho mais lá na frente e não sofrer, apesar de não ter tido grandes chances do CRB, mas ainda assim tomou uma certa pressão. Você achou que faltou um pouquinho mais de experiência para os jogadores da frente segurarem a bola lá? Eu não sei se experiência, mas eu acho que é dinâmica de jogo, né? Todo mundo está querendo contribuir, todo mundo está querendo fazer o seu melhor em determinados momentos. Talvez uma escolha errada aqui, uma escolha certa ali, pode ser traduzida em gols. Mas o mais importante é a equipe ter cumprido o papel no segundo tempo de controlar bem o jogo com a bola jogando. Como você disse, o CRB pouco nos incomodou com a bola rolando, teve mais posse de bola, teve um controle de passes, mas de pouca produtividade ofensiva, onde a equipe mais perigosa, ainda mesmo estando com menos posse de bola, acabou sendo o Guarani, pelas oportunidades, pela dinâmica criada. Não soubemos aproveitar, faz parte do jogo, temos que procurar evoluir, procurar crescer, como em todos os aspectos. Acho que mesmo vencendo, mesmo estando num momento onde a equipe vem de sequência de bons resultados, sempre se vai ter coisa para melhorar, sempre se vai ter coisa para evoluir, dessa forma como a gente tem trabalhado. Agora mirando o próximo jogo na sexta-feira contra o Confiança. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Professor, mais um jogo que o Davó não consegue desenvolver um bom futebol e vem sendo questionado por parte da torcida. Não seria o momento de mexer nessa posição? Olha, eu acho que assim, todos os jogadores, no meu entendimento, têm contribuído para a equipe
E eu acho que o coletivo nosso é o que está fazendo a diferença, né? Todos têm se esforçado ao máximo para contribuir e o Davó não é diferente de ninguém. Tem feito o seu papel, tem contribuído, tem nos ajudado. É um jogador que tem a nossa confiança, como todos os atletas. No momento, eu acho que enquanto ele estiver contribuindo para a equipe, ele vai continuar tendo as oportunidades dele, como todos os outros, né? É lógico que a gente está sempre atento a qualquer queda de rendimento, mas de uma maneira geral eu tenho estado muito satisfeito com a produção de toda a equipe, do que a equipe vem produzindo, do que a equipe vem criando, e os jogadores todos estão de parabéns por tudo que vem apresentando dentro da equipe. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, a gente sabia que o CRB tinha uma bola parada muito forte. Mesmo assim, principalmente ofensivamente, a gente ganhou a maioria dos duelos pelo alto. O quanto que isso foi um treinamento específico para essa partida e o quanto foi circunstancial devido até aos desfalques do adversário? Obrigado, boa noite. Bom, a gente sempre, quem nos acompanha mais, é lógico que no momento, né, a imprensa não tem tido a oportunidade de estar cobrindo os treinamentos, mas quem nos acompanha sabe que a gente dá uma ênfase, principalmente no aspecto de bola parada, que no meu entendimento hoje, esse ponto é extremamente decisivo para alguns resultados, tanto a favor quanto contra. Então a equipe tem crescido muito nesses dois aspectos, nas duas partes, tanto defensiva quanto ofensiva. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, tudo isso é fruto do trabalho, né? Fruto da sequência, do entendimento dos atletas, da concentração deles, do empenho deles, e isso é que nos tem deixado bastante satisfeito e o que tem feito o Guarani se portado da maneira como ele vem se portando dentro dos jogos, sendo uma equipe aguerrida, uma equipe que tem procurado saber jogar tanto no aspecto ofensivo, buscando sempre o gol de uma maneira corajosa, mas também quando se tem que defender, sabe as ações que tem que tomar, sabe o que tem que fazer e por isso que a equipe vem conquistando bons resultados. Gustavo Biano, EPTV. Daniel, a gente vinha falando, né, e vocês também, sobre a sequência em casa. Então agora já são 2 vitórias consecutivas em casa. Você acha que essa campanha em casa agora ela vai decolar, né? Já está superada essa questão de não vencer em casa? E também queria que você comentasse sobre o G4. O time está no G4 hoje, dependendo do que acontecer com o Vasco e Sampaio, pode dormir no G4. Mas só o fato de estar próximo ali, o que isso significa? Olha, eu acho que assim, a equipe vem melhorando num aspecto todo, né? Em casa e fora. É lógico que, e eu nunca escondi isso em outras entrevistas, que para a gente figurar nas primeiras colocações, a gente teria que aumentar o nosso aproveitamento dentro de casa. Isso nunca foi segredo para ninguém, até porque equipes que atingem seu objetivo nos campeonatos têm sempre um aproveitamento muito alto dentro de casa e a gente começa a mostrar alguns sinais dessa melhora, né? Hoje a gente já tem mais vitórias do que empate e derrotas, então isso é extremamente positivo, mas seguimos trabalhando e pensando sempre em melhorar a cada jogo. Hoje foi bom e sexta-feira a gente tem que ser melhor que hoje, né? Amanhã no treino a gente tem que ser melhor, então é dessa forma que a gente tem atuado. Sobre a colocação, é lógico que estamos bem na colocação, mas como eu sempre digo, a gente tem que procurar sempre melhorar. Como eu respondi da outra oportunidade, acho que é prematuro se fazer alguma projeção nesse momento. Acho que o momento agora é de consolidação, do Guarani estar sempre procurando melhorar, sempre fazer jogos melhores, procurando estar sempre pontuando e figurando sempre nas primeiras colocações, que é o que a gente está conseguindo no momento. E volto a dizer, e tudo isso é fruto do trabalho e a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa estar sempre atingindo o nosso objetivo. Legal, Edu. Aí a presença, portanto, né, do técnico Daniel Paulista em entrevista coletiva após o resultado 1-0. O Guarani bateu a equipe do CRB e entrou no G4. Como disse o Batista, arrombou o portão do G4, hein, Edu? Pois é, então o próximo jogo na sexta, né, Marquinhos? 19 horas, você disse aí lá contra... Lá em Confiança contra o Confiança. Bom, deixa eu ver aqui, lá em Sergipe, sem o Rodrigo Andrade? Sem o Rodrigo Andrade, que levou o terceiro cartão, mas o treinador terá o Diogo Matheus, que cumpriu suspensão hoje, Edu. Um abraço, Marquinhos! Sempre um prazer enorme trabalhar com você, meu Edu. querido. Um abração, tchau, tchau. Muito bem, Guarani 1, Guarani 1, CRB 0, Tigrão, só para encerrar o nosso quadro aqui, já a Voz do Brasil, eu estava no Davó, perguntei pro Greg, Davó, Bruno Sávio e Daniel Paulista. Vamos por partes. O Davó saiu a 18 do segundo tempo. O que falar do Davó, hein, Tigrão? A dificuldade para
para concluir, não é? O Davó está muito ansioso, começa a ter algumas críticas em cima do futebol dele, mas é um menino muito bom de bola, né? Que arranca, que abre espaços, que está sendo taticamente sacrificado porque ele está jogando centralizado e a gente sabe que ele rende mais jogando pela beirada, principalmente quando joga pelo lado esquerdo, mas ele tem facilidade na direita também. Então, eu não vejo, eu não consigo colocar com todo esse rigor as críticas ao Davó. Se tem uma crítica que ele merece, é a questão da ansiedade. Às vezes não opta, né, pela melhor estratégia, a hora de fazer um passe, fazer uma assistência. Ele chuta e às vezes tem a chance de chutar e ele acaba titubeando. Mas eu não o tiraria do time de forma nenhuma. É um jogador importantíssimo, inclusive abrindo espaços, inclusive desarrumando com a sua velocidade a defesa adversária, quando os meias bugrinos de qualidade, eu chamo 2 meias aí, o Rodrigo Andrade que chega e também principalmente o Regis. Então eu não o tiraria do time de forma nenhuma. Hoje um conceito regular para o Davó. Olha, Coritiba e Vasco 0-0 primeiro tempo, lá em Londrina 0, Operário 1, né? Clássico paranaense. E em Salvador, Vitória 1, Sampaio Correia 0, derrota do Sampaio Correia, bom para o Guarani. América de Cali e Atlético Paranaense 0-0 primeiro tempo na Sul-Americana. E na Libertadores, primeiro tempo no Morumbi, São Paulo 0, Racing da Argentina também 0. E o Bruno Sávio foi até 29 do segundo tempo, Tigrão. Bruno Sávio que vinha marcando gols nos últimos jogos, hoje acabou saindo. O que você achou dele? Jogou bem, só saiu por conta do desgaste excessivo de tudo aquilo que ele se entrega para fazer essa marcação, né? Quando o Guarani não tem a bola, voltando às vezes até a linha de fundo bugrina, não é fácil não. Ele faz esse trabalho do lado direito, enquanto que o Júlio César faz do lado esquerdo. Quando ataca, ele é o homem, um dos mais contundentes, um dos mais agudos hoje, e sem a bola volta o tempo todo. O desgaste é muito grande. Ele poderia ter feito um gol numa bola que ele bateu no comecinho da partida. O Davó tentou desviar e acabou metendo para fora de dentro da pequena área. Acho até que essa bola poderia ter entrado. Fez mais uma vez uma partida interessante. Não, né, tão assim individualmente como destaque, a exemplo do que nós vimos em outras partidas. Não assim aquela partida que salta os olhos, mas dentro de uma regularidade muito boa. E hoje ele se coloca aí tranquilamente entre os 3 mais importantes jogadores do Guarani. Um conceito também regular para ele. Daniel Paulista, o que falar dele? Por aquilo que ele escalou, não tem o Diogo Matheus, não teve o Diogo Matheus suspenso, colocou o Pablo. Na zaga, ainda sem Carlão, continuou com o Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves fez o gol. No mais, as escalações e as oposições que vinham jogando. 18 segundo tempo, sentiu que o time não estava correspondendo, o CRB estava ficando com a bola, aí ele tirou Rodrigo Andrade, colocou o Índio e tirou o Davó, colocou o Andrigo para dar uma equilibrada e depois as demais alterações. O que você achou hoje, como foi o Daniel Paulista? Ele mais mexeu pela questão disciplinar, né? E também física, do que propriamente por questões táticas. Alguns jogadores arriaram. E arriaram para valer. Um deles foi o Regis. A gente até falava aqui ao longo da partida, né? Olha, o Regis já não está aguentando mais. É um corredor perigoso aí. É quase que um jogador a menos. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo da partida. Como o Andrigo já tinha entrado, né? E o Andrigo estava fazendo o lado direito, quando ele tirou o Regis, ele puxou o Andrigo para tentar buscar a bola, rendeu pouco o Andrigo. Não conseguiu dar aquela sequência que ele tem condições de dar, mas ele voltou na do Regis. Aí o Lucão do break acabou indo, obviamente, para o comando do ataque, né? E lógico, porque o Davó também já tinha sido sacado para a entrada do próprio Andrigo. Então ele fez uma modificação. Num primeiro momento, quando entrou o Andrigo, ele foi fazer o lado direito e o Bruno Sávio veio na do Davó. E depois, né, com a saída também do Bruno Sávio, entrou o Alan Vitor. E aí o Alan Vitor acabou mudando de lado com o Júlio César. Foi fazer o lado direito e o Alan Vitor fazendo o lado esquerdo. Então ele mexeu dentro do que era possível fazer
Mas é bom que se diga aqui, Regis, estava bem tecnicamente, como sempre, mas saiu por cansaço. Rodrigo Andrade saiu porque tinha o amarelo, e poderia tomar o segundo amarelo, que representaria um vermelho a qualquer momento. Bruno Sávio saiu extenuado, cansado, totalmente sem condições de continuar na partida. E aí ele teve, obviamente, que dar uma oxigenada. O Davó, a mesma coisa. Então, dentro daquilo que ele poderia fazer, e muito mais inspirado pelo desgaste físico e pela questão disciplinar, no caso do Rodrigo Andrade, do que propriamente por uma estratégia tática, ele mexeu com inteligência. Eu vou entrar aí com o Andrigo, mas o Andrigo ocupa bem aquele lado direito. Legal, então eu tiro o Davó, puxo o Bruno Sávio por dentro. É inteligente. Tira o Regis, vem com o Lucão do break, mas já estava em campo o Andrigo. Tá bom, então agora eu enfio o Andrigo, né? E, logicamente, na do Regis ele vem fazer aquela alimentação do ataque, e o Lucão do break vai lá no miolão fazer o papel que estava sendo feito pelo Davó, e ainda mantém mais alguns minutos o Bruno Sávio no jogo. Então ele foi mexendo com muita inteligência. Ele foi oxigenando o time e, ao mesmo tempo, claramente, foi tentando, não tirar o sentido de conjunto da equipe, não desorganizar o time. Acho que foi muito bem, tanto nas alterações, como coerentemente, ele tinha apenas um problema, que era o Diogo Matheus, e ele optou pela simplicidade, sem inventar muita moda, e veio com o Pablo na lateral direita. O conceito dele, pelo conjunto, por aquilo que realizou, por aquilo que escalou de início, pela reorganização dentro de uma necessidade de desgaste e também para não correr risco de ter um jogador expulso, conceito bom. Olha, segundo gol do Vitória, primeiro tempo em Salvador, Vitória 2, Sampaio Correia 0, resultado bom para o Guarani, derrota do Sampaio Correia. Tigrão, só para encerrar mesmo, Diego da Silva Castro do Piauí, o árbitro do jogo, o conceito dele. Não gostei não, viu, Edu? Não gostei não, acompanha o jogo de longe, confuso nas sinalizações, inverteu algumas marcações assim óbvias, de erros realmente primários. E eu não falei isso aqui porque o jogo estava muito corrido no primeiro tempo e também não muda absolutamente nada, porque é um mínimo detalhe, mas quem arrancou com a bola e sofreu a falta que originou o gol do Guarani foi o Thales. E o Thales foi para uma dividida e para mim foi arremesso lateral. Achei que não houve a falta. Mas então ele interferiu no placar. Não interferiu, porque teve a falta, aí teve a cobrança, aí o Ogum, ao invés de acompanhar o zagueiro alto do Guarani, ficou lá batendo figurinha na marca de pênalti e não marcou ninguém. Então, independentemente, é apenas um detalhe, mas eu achei que não houve a falta em cima do Thales, a falta que originou o cruzamento para o gol do Guarani. Muda alguma coisa? Invalida a vitória? Absolutamente não. Mas por essa daí, por mais algumas confusões de inversão que ele acabou fazendo, eu, sinceramente, não gostei e o conceito dele é ruim. Um abraço, Tigrão. Boa noite. Até final de semana. Boa noite, Edu. Um grande abraço a você. Ao que tudo indica, se Deus quiser, estaremos juntos aí no sábado, jogo da Ponte às 18h30. Ponte e Remo, lá de Belém do Pará. Pauleira pra cima da Macaca de novo. Jogo tenso, jogo nervoso, mas, claro, estaremos, se Deus quiser, aí com a mesma responsabilidade, com o mesmo entusiasmo de sempre. Um abraço a você, boa noite e até a próxima, provavelmente no sábado, se Deus quiser. Esse é o Tigrão, hein? Já modelo 2022. Guarani, terceiro colocado, 19 pontos. No momento, a Ponte, nesse momento, é 17ª. É a primeira posição na zona de rebaixamento. O Ponte tem 9 pontos, 17ª, porque o Vitória está vencendo aí a equipe do Sampaio Correia. Então, o Vitória ultrapassa a Ponte, empurrando a Ponte para a zona do rebaixamento.
Meus amigos, então, final do nosso jogo aberto. Muito obrigado, Alexandre Almeida, em nome de toda a nossa equipe técnica. Hoje aqui, Guarani 1, CRB 0, gol marcado pelo Ronaldo Alves, a 26 do primeiro tempo. Então fica assim, na sexta-feira tem Confiança e Guarani, Bugre joga em Aracaju, é sexta às 19 e repetindo a Ponte no sábado, 18h30, majestoso Ponte Remo. Em nome de todos, é o Edu Pinheiro que agradece o carinho da sua audiência. Obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, você na internet, no Facebook, no YouTube. Então eu volto na sexta, hein? Sexta nós voltamos. Sexta nós voltamos! Se Deus... Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 13 de julho de 2021. E vamos ao destaque do dia: mais investimentos para o setor elétrico. E geração de empregos e renda. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite capitalização da Eletrobras. E afirma que o objetivo é dar continuidade às concessões e privatizações. E o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos. Governo lança ações para a proteção de jovens. Entre elas, um canal exclusivo para médicos denunciarem casos de violência. O Brasil recebe mais um lote de matéria-prima para a produção de vacinas contra a Covid-19. O que vai permitir mais 20 milhões de doses para imunizar os brasileiros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Momento Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu hoje com governadores de todo o país dentro do Fórum Nacional criado para o enfrentamento à pandemia. Um dos principais temas foi a antecipação da segunda dose de vacinas, que vem sendo anunciada por alguns estados. Queiroga ressaltou que a orientação, por enquanto, é seguir os intervalos previstos no Plano Nacional de Imunizações e que o assunto deve ser debatido ainda esta semana em reunião tripartite. O ministro lembrou ainda que o governo deve enviar mais 100 milhões de doses de vacinas aos estados até o mês que vem. Um dos temas tratados no Fórum Nacional de Governadores nesta terça-feira foi a antecipação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19, que vem sendo anunciada por alguns estados e prefeituras. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Saúde, o assunto já foi amplamente discutido na Câmara Técnica Assessora em Imunizações e o parecer foi de manutenção do atual intervalo, que é de 90 dias no caso das vacinas da Pfizer e AstraZeneca. Na reunião com os governadores, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é preciso uma análise técnica e conjunta para diminuir o intervalo entre as doses. Por isso, ficou acertado que o assunto será encaminhado para a Comissão Intergestores Tripartite, órgão que reúne União, estados e municípios. A expectativa é que o assunto seja debatido na próxima quinta-feira. De acordo com o ministro Queiroga, até que saia uma decisão conjunta e nacional, é preciso seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações. Há um consenso entre nós que a melhor forma mais eficiente de fazer a vacina chegar aos brasileiros é seguindo o que o PNI estabelece, até porque o PNI tem uma lógica tripartite. Então vamos continuar trabalhando juntos, mas as bases técnicas elas têm que ser tomadas no âmbito técnico com a participação de todos para que tenhamos homogeneidade na conduta em relação à aplicação de vacina. Além
Além do prazo entre as doses, outro tema tratado na reunião foi a distribuição de vacinas. O Ministério da Saúde apresentou o cronograma das próximas entregas, com previsão de mais de 100 milhões de doses para julho e agosto. O ministro Marcelo Queiroga destacou ainda a redução da média móvel de casos e óbitos, mas ressaltou que os cuidados devem continuar. Além disso, ficou acertado que os Ministérios da Saúde e da Educação, em conjunto com estados e municípios, vão estabelecer as diretrizes para um retorno seguro às aulas no país. Os governadores e o ministro também trataram sobre uma possível imunização de adolescentes com comorbidades, ainda em estudo. Reportagem Graziela Mendonça. Mais matéria-prima que vai se transformar em milhões de doses de vacinas. Chegou hoje de madrugada mais um lote com 12 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção da Coronavac. A quantidade é suficiente para que o Instituto Butantan fabrique 20 milhões de doses da vacina que serão destinadas ao Programa Nacional de Imunizações. Ao todo, o Ministério da Saúde já distribuiu 54 milhões e meio de doses da Coronavac a estados e Distrito Federal. Já o número total de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas a estados e Distrito Federal por parte do Ministério chegou a mais de 147 milhões e 300 mil. Mais de 115 milhões e 800 mil doses já foram aplicadas no Brasil. Receberam a primeira dose mais de 84 milhões e 700 mil pessoas. E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 31 milhões de brasileiros. Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 535.838 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 17.770.617 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 19.151.993. A proposta de reforma tributária do governo prevê redução no imposto de renda para empresas e pessoas físicas. Mesmo assim, a Receita Federal prevê um aumento na arrecadação nos próximos anos, caso a proposta seja aprovada no Congresso. O imposto menor para pessoas e empresas vai ser compensado pela maior taxação de investimentos financeiros. A arrecadação de impostos deve aumentar se for aprovado o projeto enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Segundo estimativas da Receita Federal, em 2022, a alta será de quase 2 bilhões e meio de reais. Em 2023, o acréscimo previsto é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E em 2024, a alta deve passar de 2 bilhões de reais. O maior volume de impostos, de acordo com as contas da Receita, vai vir da taxação dos juros sobre capital próprio e dos dividendos, que são lucros de uma empresa distribuídos entre acionistas. Também vai aumentar o imposto de renda do mercado financeiro. Por outro lado, o governo propõe a redução do imposto de renda das empresas, como explica o subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Sandro de Vargas Serpa. Em 22 agora terá uma redução de 25% para 22,5% e em 23 uma redução para 20%. Então, essa redução para 20% irá beneficiar grande parte das empresas brasileiras e fará com que o Brasil consiga finalmente chegar a um nível de tributação da renda das pessoas jurídicas muito semelhante à média das empresas da OCDE, que hoje gira em torno de 22,5%, 22%. O projeto também prevê que só vão pagar imposto de renda as pessoas físicas com rendimento acima de R$ 2.500 mensais. Hoje, paga o imposto todo contribuinte que ganha a partir de R$ 1.913. Para as outras faixas salariais, haverá redução do imposto. O subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal explica o impacto da medida. Isso fará com que 16 milhões de declarantes de imposto de renda fiquem nessa faixa de isenção e não precisem mais pagar imposto de renda. As outras faixas foram atualizadas também, o que fará com que todos os declarantes de imposto de renda da pessoa física do país sejam beneficiados com alguma redução do seu imposto de renda. A proposta prevê ainda que o desconto para quem faz a declaração pelo modelo simplificado somente poderá ser utilizado por contribuintes com rendimentos de, no máximo, R$ 40 mil por ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
O setor de serviços cresceu 1,2% em maio na comparação com abril. Com o resultado, o setor voltou a ultrapassar o nível em que se encontrava antes da pandemia. Na comparação com maio do ano passado, o setor cresceu 23%. É a terceira taxa positiva seguida e também a mais intensa da série histórica, iniciada em 2012. No acumulado de janeiro a abril, o setor tem alta de 7,3%. Das 5 grandes atividades pesquisadas, 3 tiveram crescimento em maio. Destaque para os segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e de serviços prestados às famílias. O presidente Jair Bolsonaro indicou o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para ocupar uma das vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Mendonça foi indicado para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou ontem. Para ser confirmado como novo ministro do Supremo, André Mendonça precisa passar por sabatina no Senado Federal e ter o nome aprovado pela maioria dos senadores em votação no plenário. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que autoriza a capitalização da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina. O objetivo é aumentar a capacidade de investimento da companhia em geração e transmissão de energia elétrica. Com mais competição no mercado, o governo estima uma redução nas tarifas para os consumidores. A Eletrobras é a maior empresa de energia na América Latina, responsável por 30% de toda a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil e 45% da capacidade de transmissão. Com a capitalização da companhia, o capital fica pulverizado. Isso significa que diminui a participação da União no controle da empresa. Investidores nacionais e internacionais, bancos, fundos de pensão e pessoas físicas vão poder comprar ações. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a capitalização faz parte de um processo de modernização do setor elétrico brasileiro. Hoje, retiramos as amarras da Eletrobras. Será uma corporação brasileira de classe mundial, com capital pulverizado, focada em geração, comercialização e transmissão de energia, tornando-se uma das 5 maiores empresas de geração renovável do mundo. A estimativa é de que a capitalização proporcione ingresso de recursos para a União superiores a 50 bilhões de reais. A emissão de ações deverá ocorrer até fevereiro do ano que vem. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, afirmou que uma das consequências desse processo é o barateamento das tarifas. A redução da volatilidade de preços na tarifa de energia causada pelo risco hidrológico. A nossa expectativa é de uma redução estimada entre 5% e 7% de redução nas tarifas dos consumidores cativos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que várias estatais do país estão perdendo capacidade de investir e se manterem competitivas. Por isso, a importância de abrir capital para a iniciativa privada. Tem um exemplo típico, a Eletrobras, que precisaria investir 15,7 bilhões de reais todo ano apenas para manter a fatia de mercado. E a capacidade de investimento dela é de 3,5, 3,5, 3,6. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o objetivo do governo é dar continuidade às privatizações. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. Temos dentro da Câmara também a privatização dos Correios. E o Brasil, cada vez mais, tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. Além do estímulo à concorrência, a lei prevê que uma parte dos recursos da empresa deve se destinar à conta de desenvolvimento energético, uma espécie de fundo para custear políticas públicas do setor, mantido pelas empresas de energia e repassado em partes ao consumidor final, e prevê o desenvolvimento de projetos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, como diz o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe. Por exemplo, na região Nordeste, especialmente na revitalização do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, serão investidos 350 milhões de reais por ano durante 10 anos. Isso na revitalização dos rios, o que contribuirá para maior segurança energética, por aumentar a vazão nos rios,
também para gerar emprego e renda nessas regiões. A lei foi sancionada com alguns vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles retira do texto a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras. Reportagem Gabriela Noronha. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos. Você vai ouvir daqui a pouco que o governo lança diversas ações para a proteção de jovens. Entre elas, um canal exclusivo para médicos denunciarem casos de violência. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! As Forças Armadas Brasileiras possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas. Entre 2004 e 2017, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram na Operação de Paz no Haiti. Outra participação do nosso país em operações de paz da ONU ocorreu no Líbano, onde o Brasil comandou e manteve tropas por 10 anos. Para participar de futuras missões das Nações Unidas, os países membros precisam ser certificados. Representantes da ONU estão no Brasil para inspecionar as tropas. Nesta semana, a comitiva da ONU, a Organização das Nações Unidas, visita unidades militares no Brasil para avaliar a capacidade das tropas das Forças Armadas em atuar em missões de paz. As inspeções ocorrem em organizações militares do Exército nos municípios de Cascavel, no Paraná, e de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em uma unidade da Marinha